Muito boa noite, estamos ao vivo com Mesa Redonda Futebol Debate nesse 27 de dezembro. A rodada acabou agorinha. Aliás, tem até um jogo rolando ainda, né? Grêmio e Atlético Goianiense. O Palmeiras ganhou, as gatas do Red Bull por 1-0, mas tá aí, 44 pontos. São Paulo ganhou ontem, o Flamengo empatou, São Paulo abriu vantagem. O Atlético também venceu, mas São Paulo tem 7 pontos de vantagem do Flamengo e do Atlético, mas o Flamengo continua com aquele jogo pendente contra o Grêmio. O Corinthians ganhou mais uma, tá caminhando rumo a Libertadores, é nóis! Tem muita coisa legal pra gente discutir. Então ali a gente volta já falando no Mesa Redonda Futebol Debate, debatendo e querendo a sua participação conosco. Avisa o pessoal, estamos ao vivo no Mesa Redonda Futebol Debate. Até já! E bom, amigos, de volta ao vivo com o Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Bacejo. Boa noite, Flávio Prado. Grande honra estar de volta aqui na bancada do Mesa Redonda. E para você que quer participar do programa de hoje com a gente, é muito fácil. Primeiro, vai lá no Twitter, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda, traga seus comentários, suas dúvidas, quem sabe o seu apontamento possa fazer parte aqui do nosso debate de hoje. Mas não só isso, além de você interagir conosco através da hashtag Mesa Redonda no Twitter, participe da nossa enquete lá no site www.gazetaesportiva.com. A enquete de hoje é a seguinte: qual será a final da Copa do Brasil? Palmeiras e Grêmio? América Mineiro e São Paulo? Grêmio e América Mineiro ou Palmeiras e São Paulo? Interagindo conosco no Twitter e participando dessa enquete, você concorre a prêmios super bacanas, como essa bola, presente da Topper em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, essa bola super bonita. Tem também um kit Topper com camisa e calção de futebol tamanho G, outro presentão da Topper em parceria com a loja Gold Placa lá de Santo André. E caso a hashtag Mesa Redonda no Twitter entre nos Trending Topics, nos assuntos mais falados da noite, também iremos disponibilizar a camisa do Santos do Pelé, essa camisa retrô maravilhosa do Santos. Então fique ligado com a gente e para você receber esses prêmios, envie um e-mail com as suas principais informações, nome, endereço, CPF, cidade, para o mesa@tvgazeta.com.br, que aí a nossa produção pode entrar em contato com você, caso você seja o grande felizardo da noite. Então, não hesite, participe conosco, que o programa de hoje está bem legal. Eu vou começar fazendo, então, aproveitando a tua enquete, que é muito boa, apresentando os nossos companheiros de debate aqui hoje e também perguntando sobre essa final. Miller, boa noite. Qual vai ser a final da Copa do Brasil? Boa noite, Flavito. Para mim vai ser Palmeiras e São Paulo. Boa noite, Vampeta. Boa noite. Acompanha o relator. É? Aqui é o Supremo, né? Boa noite, Osmar Garrafa. De direita e de esquerda. Qual vai ser a final da Copa do Brasil? Boa noite, Flávio. Palpite, Grêmio e Palmeiras. Boa noite, Celso Cardoso. Olha o Lewandowski dando risada. É claro que ele não vai apostar no Fernando Diniz, nem aqui, nem na China. É palpite. Peraí, É palpite. Mas nem começou o programa, ele me deu uma bordoada dessa. Aí, Flávio, tu não quer a mesa do Pode dar Supremo? palpite, não? Uma democracia. Supremo mesmo. Eu dei o meu. O senhor pediu, né, Flávio? Com todo respeito, o Celso vai dar o voto dele, né? O senhor pediu minha opinião, né? Eu dei a minha opinião e ele deu uma gargalhada. Eu falei, deve estar aqui no WhatsApp vendo uma piada. Quer dizer que o Grêmio passar pelo São Paulo é uma piada? Não O meu voto foi uma piada. Não, aqui não é Então tá bom, vamos aguardar. É que o senhor está torcendo muito, mas Não, não muito tô, para o passar Grêmio o joga Grêmio. por um empate. O senhor não tem que engolir o Fernando Diniz, essa é a Engoliu questão. o Fernando Diniz, quer criar um clima entre eu e o Diniz. Começou bem o programa, mas tá bom, tá tudo, vai ser bom. Vai ser bom. E qual é o seu palpite? São Paulo e Palmeiras. Ele ia votar contra o Diniz? Você, Marcelo, Eu acredito que passa São Paulo e Palmeiras também. vocês não estão muito paulistas, não? Não, O senhor acha que vai dar Grêmio e América? Por que não? Não, só perguntei o senhor acha. Acho. Então tá valendo. Grêmio e América. Uma final Se possível. vocês querem, por que eu não Não, posso pelo que eu Não é ouvi querer, o Grêmio joga por um empate e o verdade, América é franco atirador. Tem uma assim, pequena possibilidade, é verdade. Gente, vamos diversificar. Nós vai queremos cair a o sua mundo. opinião, na verdade, para a nossa enquete. Pra você então, Flávio, que é Grêmio e América, né? Pra você. É.
Mas o América Mineiro ainda não venceu em casa, tanto nas oitavas quanto nas quartas de final, não venceu jogando no Mas se classificou porque eliminou o Inter, né? Ele eliminou o Inter perdendo no tempo regulamentar, mas... Você vê como é carne de pescoço o time do Lisca? Tá certo, Flávio. Não, E o Corinthians- e o América fez um grande primeiro tempo, muito bom. Bom, se vocês quiserem refazer os votos, Tá à vontade, né? estou abrindo. Não, aqui só para... Vamos diversificar, né? Ué. Você quer saber o que eu acho mesmo? Eu acho que está muito aberto. É De verdade. Qualquer... Sabe por que eu votei também América e Grêmio? Porque ele não foi votado e eu acho que é muito viável. A verdade, é muito igual, a gente. verdade, tá o muito único igual. time que tem uma vantagem é o Grêmio. É porque ele ganhou, né? Ele ganhou só. E aí eu palpitei no Grêmio e virei chacota. Por parte dele. Por parte Não, dele. eu só... Ué, um resultado absolutamente Você normal. viu um lado de proteção nisso. Eu vi, claro, óbvio. É óbvio. Entendeu? É, Possível claro. um negócio A desse. única certeza, Flavito, de São Paulo e Grêmio é que não será uma partida como foi ruim em Porto Alegre. Tecnicamente, eu acho que a partida horrível. vai ser muito melhor, vai ser bem aberta, até porque o São Paulo precisa vencer, já está perdendo. E o Grêmio tem o... Eu acho que o Grêmio ele vem todo o Grêmio fechado, joga três parecido volantes. como o São Paulo. Eu falei isso pro Celso. O Grêmio espera, volta todo o seu campo de defesa, dificulta pro adversário. Bem verdade. Mas o jogo no Morumbi será totalmente diferente. Ó, o Flávio, o Grêmio tá jogando agora, eu tava vendo a escalação do Grêmio, tirou todo mundo. O São Paulo jogou ontem com o time titular. Sim, Os caras que o Grêmio apostaram, tirou gente, reserva. os caras que todo apostaram mundo. no Grêmio devem estar preocupados. Ele botou time reserva. Até os reservas o Grêmio tirou. Time reserva. Não, mas tá certo, o Renato, porque o que ele almeja em termos de campeonato brasileiro? Ele não dá para título, matematicamente sim, Não, título mas o não. título não é para ele. Então ele tem o quê? Que olhar para a Copa Priorizar do Brasil, que é um título palpável. Tá absolutamente Vocês acham que ele fez? correto. Ele tá mais certo que o Diniz que botou todo o time ontem? Eu acho que não. Não, acho que o Diniz tá certo. Ele também tá certo. O Diniz tá Como é que os certo. dois podem estar dois tá certos? certo. Um Não, ou dois, outro pode. Mas não, o Diniz briga pelos dois títulos, né, Flávio? Eu acho, assim, é verdade. O São Paulo tem possibilidade nos dois campeonatos. Mas eu sou a favor de colocar o time titular, não poupar ninguém. Eu sou a favor de... Mas mesmo no caso do Grêmio, Sim. O elenco do Grêmio é melhor que o do São Paulo. Claro, o Jesus fez isso com o Flamengo ano passado, deu certo. Exatamente. Sabe, o Diniz está fazendo isso Ele por tirou o Juan circunstância. Fran, que devia estar É, realmente... mas sim, mas porque ele o não básico, tem opção. né? E o que ele ganha com isso? Entrosamento. São Paulo hoje é o time mais, o sabe, São mais Paulo, entrosado. cada jogo Porque ele dá- Então, muda. quarta-feira será Ele o abriu melhor 7 ataque, pontos. melhor ataque é o São Paulo contra a melhor defesa que é o Grêmio. e Mas o Grêmio cada também, jogo o São Paulo também é a melhor defesa. e Tem cada o jogo Grêmio no Campeonato Brasileiro é a melhor defesa. O São Paulo é o melhor ataque. Não, então, mas o Mas Grêmio, o São Paulo também é a melhor defesa. Mas como o São Então, Paulo Serginho tomou um atrás. gol Então ele vai ontem, tomar um o gol. Grêmio- Então, mas ele vai tomar um gol daqui a pouco, o Grêmio, porque eu acho que o Atlético Goianiense vai ganhar esse jogo, e aí fica... ser os dois- 3 a 1. É um gol só de diferença. O São Paulo tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa, 13 a 14. Falando no jogo de ontem, vamos dar uma olhadinha como é que foi. São Paulo ganhou no Rio de Janeiro e o menino Brenner voltou a brilhar. Vamos ver. Fluminense e São Paulo no Maracanã. O tricolor paulista mandou no primeiro tempo e é claro que a lei do ex não ia falhar. Reinaldo cruzou rasteiro e o menino Brenner apareceu livre na segunda trave para empurrar a bola para o gol. 1-0. Já na segunda etapa, o Flusão acordou e foi com tudo para cima do time de Diniz. Matheus Ferraz até assustou. Mas o gol saiu nesse lance. Depois de sarerrar na saída de bola, Fred não perdoou e soltou uma bomba sem chances para Volpi. Tudo igual no Maraca. Só que a noite era mesmo dele. Brenner, esse é iluminado, hein? 2-1 pro São Paulo e fim de papo. Jogar aqui no Maracanã contra o Fluminense é difícil. O campo estava bastante irregular, a gente vem numa sequência dura de jogos e o time fez um jogo dentro das possibilidades que tinha para fazer hoje. Eu acho que a hora que a gente fez o primeiro gol, a gente podia ter acelerado um pouco mais naquele momento, que o Fluminense sentiu um pouco o gol e a gente acomodou um pouco no primeiro tempo. E no segundo tempo eu concordo que a gente voltou um pouquinho mais disperso do que deveria. Mas de maneira geral a equipe fez aquilo que precisou fazer para vencer o jogo, que era de suma importância hoje esse resultado. Dos 7 pontos da vantagem, a gente não se apega a isso, acho que a gente tem que... O que me dá segurança é ver que o time está cada vez mais maduro e sabe que tem que encarar cada jogo como se fosse uma grande decisão, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil e tem muitas rodadas ainda pela frente.
O Diniz, nessa entrevista, citou uma situação que eu quero a ajuda de vocês, principalmente do Miller. Ele disse que o Brenner, ele tem algumas características que o Romário tinha quando começou a jogar futebol. O Miller, no começo de carreira, trabalhou com ele, com o Romário, vocês, juntos, né? Você viu o começo do Romário. Não é o Romário do Barcelona, tá? O Romário do começo de carreira. Você vê alguma ligação nisso? Houve exagero? Foi dar uma massageada no ego do Brenner? O que você pensa disso? As duas coisas. Massageia o ego do jogador, que é muito bom, isso é uma coisa psicológica. E o Brenner, acho que ele tem uma semelhança da finalização, né? Aquele jogador que fica bem, além dele sair da área também, porque ele é rápido, mas ele se apresenta muito bem dentro da área, ele é muito bem posicionado dentro da área. Isso é uma coisa que o atacante tem que ter, essa percepção de se posicionar bem. E a finalização do Brenner, lógico, ela não é igual ao do Romário, mas é bem parecida. Você não achou, então, um absurdo, né? Muita gente... Não, absolutamente. As semelhanças sempre vão existir. Até... Quando eu surgi, me comparavam a minha semelhança com a velocidade do... Sérgio Araújo, o ponta direito do Atlético Mineiro. Você foi muito melhor que ele, mas na velocidade, você tem que ter uma referência. A semelhança, né? Exatamente. Eu também concordo, Flávio, até porque ele tem uma capacidade de finalização muito boa. Ele é artilheiro do time na temporada. Agora, curioso, ele jogar pelo lado do campo, né? Então, mas aí o Diniz acho que... Ele estava mal posicionado. Ele mal posicionado. Mas o Diniz trabalhou com ele no Fluminense. Isso. Conseguiu ver. Mas ele não jogava lá. Não jogava lá, mas talvez o treinador, até por conhecer mais de perto a característica do jogador, conseguiu aproveitar. E apesar dele ter perdido um gol incrível contra o Grêmio, que não é comum ele perder... E até por isso ele falou. Ele falou assim, o gol que ele perdeu contra o Grêmio, de cada 10 ele só perdia esse. Os outros 9 ele faz. Não, mas ali, exatamente, não foi gol perdido. Não, sabe por quê, Flávio? O Luciano, gol perdido. Exatamente, o Luciano errou. Eu estava de frente pro gol. Porque ele chega um pouquinho... Não, Celso, o que acontece, Flavito, é que ele não esperava que o Daniel Alves desse aquele passe. O Daniel Alves cruzou mesmo. O Daniel Alves não chutou pro gol. Tanto é que ele chapeia a bola, né? E ele não esperava, e o gramado, a bola corre bastante, ele não esperava. Como ele não esperava, tanto é que ele deu o carrinho, mesmo dando o carrinho, a bola bate na ponta da chuteira e vai para a linha de fundo. Porque se ele esperasse, ele não perde um gol desse. Faltou o Brenner ser um pouquinho de Serginho Chulapa, né? Não, aí não. Mas é muito diferente a característica. De qualquer maneira, o cara está sendo comparado, com todo respeito ao Serginho, que foi mas não dá. Maior artilheiro da história do São Paulo. São características muito distintas. Pode ver, esse gol do Fluminense, Flavito, olha só, ele espera. Ele já sabia que a bola tá lá. Olha só. Ele vem. E tem o vacilo na marcação também, né? Que passe do Reinaldo. Vacilo em toda a marcação do Fluminense. E para lembrar, o Vampeta fala do Reinaldo, e para lembrar, até para justificar um pouco mais o voto, né, do assunto anterior de Copa do Brasil, o Reinaldo, que é uma das principais armas do São Paulo, não enfrenta o Grêmio. Vamos colocar nessa roda mais dois companheiros que estão conosco de maneira remota. Boa noite, Chico Lang. Você que viu tanto o Romário, do começo até o final, o que você achou dessa comparação? Podemos ver no Brenner o que a gente via no Romário em começo de carreira? Boa noite. Tá aí o mestre. Mestre e depois o mestre e depois o Chico. Começando com você, Chico. Boa noite. Boa noite, Flávio. É um prazer estar com vocês no Mesa Redonda. Essa comparação que o Fernando Diniz fez entre o Brenner e o Romário, ela é válida, como disse o Miller, né? Mas eu acho que a comparação a ser feita não é com o Romário, e sim com o Careca. O Careca, o Brenner tem um futebol mais parecido com o Careca dentro da área do que o Romário. O Romário era um jogador mais de chegada, que vinha de trás com a bola dominada para fazer o gol, né? Ele ficou oportunista no final de carreira, quando ele se colocava muito bem na área e a bola sobrava sempre no pé dele e fazia o gol. Mas no começo de carreira, o Brenner me lembra muito mais o Careca, que tinha uma arrancada, uma explosão de gol muito legal. Então eu acho que a comparação foi legal, porque o Romário, afinal de contas, né, fez mais de 1000 gols aí, né, dizem os especialistas, né, da biografia dele, mas a comparação, para mim, tinha que ser feita com o Careca e não com o Romário. Mestre Alberto Helena Júnior, boa noite. A mesma pergunta para você. Exagerou o Fernando Diniz ou podemos ter um menino chegando tão longe quanto chegou o Romário? Ou, enfim, com uma outra característica ou não? Boa noite, mestre. Boa noite, Flavinho. Eu acho que é um certo exagero, porque, na verdade, eu não vejo similaridade entre o futebol do Brenner e o do Romário.
tampouco, com o perdão do meu querido Chico, muito menos ainda com o Careca. O Careca era um jogador de habilidade, que entrava driblando. Eu me lembro bem que o Oscar jogava na Ponte Preta e o Careca jogava no Guarani. Quando eles se enfrentavam, o Oscar disse que ficava zonzo, sem saber como marcar o Careca, porque ele vinha o corpo reto e as cadeiras balançando. Ele não sabia para que lado ele ia sair. O Brenner não tem este tipo de habilidade. É um jogador participativo, que ajuda muito na marcação, no trabalho de armação, e é um jogador artilheiro. Ele tem aquele negócio do faro. Dentro da área, ele sabe como se movimentar, se colocar e finalizar com perfeição. Essa é a qualidade principal desse menino. E que eu acompanho desde o tempo lá do Juvenil de São Paulo, lá dos Juniores de São Paulo, né? E outra coisa, aí o Vini até nos lembrava aqui, o nosso diretor, que ele frisou bastante a história de não se abater por perder gols. O jogo do Grêmio, ele levantou a cabeça, a bola para frente e meteu 2 gols ontem. Sim, é importante ele saber que o gol vai se perder em todo instante, até porque o São Paulo cria bastante, né, oportunidades pro Brenner, né? Então, claro que ele tem que estar preparado e ser frio para poder finalizar e fazer os gols, né? Mas, só pegando um gancho disso aí, Flavito, acho que o Gabriel Sara renovou o contrato semana agora, ele precisa voltar a jogar bem. A segunda partida que eu vejo dele, contra o Grêmio agora, contra o Fluminense, que ele jogou mal. Ele não jogou bem, assim como o Igor Gomes, os dois não renderam. Tanto é que o Daniel Alves pegou na bola exaustivamente. Acho que quando o Gabriel Sara pega exaustivamente na bola, é um grande passo e maior facilidade para o ataque do São Paulo. Flávio, acho que um dos méritos do Brenner, além da qualidade técnica dele, e eu e o Bacérgio somos setoristas do São Paulo, o Bacérgio pode até confirmar, ele é um garoto muito focado, não é muito badalado, não vive muito em oba-oba, gosta de poucas entrevistas. Ele é um garoto mais reservado. E isso, independentemente dessa comparação que o Diniz faz, quando faz uma comparação com um cara do tamanho do Romário, né? Não mexe muito com a cabeça dele, não. Ele é um cara cabeça boa, o Bacérgio. Ele é muito reservado, não gosta muito de oba-oba, poucas entrevistas, não que as entrevistas acabem sendo ruins, mas ele é mais reservado. Só uma pergunta, ele sabe quem foi o Romário, né? Claro que sabe, né? Claro não, eu já vi coisa no futebol. César, lateral direito, o Carlos Alberto Torres era o treinador do Corinthians, e o César cruzando errado, aí o Carlos Alberto pegou e falou, pô, pelo amor de Deus, lateral direito, né? Pegou e meteu lá, ele olhou, professor, o senhor bate bem na bola, o senhor foi jogador de futebol. Então é bom. Flavito, infelizmente, essa geração sabe que o brasileiro é um país sem memória, né? Infelizmente, essa geração de jogadores, eles não se preocupam em ver vídeos dos antigos jogadores. Mas eu tô falando do César, era da geração lá atrás, viu? Sim, exatamente. Então o que acontece? Sabe, o Garrafa, que eu vejo é o seguinte, a única semelhança, mas a semelhança assim, bem mínima, é na finalização. Eu especifiquei, eu pontuei. Pum. Mas a frieza segundo o Diniz, perdeu a bola para frente. Eu acho que é o posicionamento na área e a efetividade na hora de finalizar. Eu acho que é isso mesmo. Agora, o que me chama a atenção, eu acho que o Diniz fez isso mesmo para dar moral para o garoto. E outra coisa, o São Paulo, eu falei isso ainda quando o São Paulo estava sendo eliminado na Libertadores América, quando tomou 4-2 da LDU lá em Quito, que tinha 7 garotos. Foi lá, né, que tomou. Aqui ganhou. Lá tomou 7, tinha 7 garotos em campo. Então, eu acho que se o São Paulo não se desfizer desses jogadores, né, a curto prazo, esses meninos vão render muito, especialmente na temporada seguinte. Eu acho que um título brasileiro agora, o título da Copa do Brasil, é fruto, não vou dizer fruto do acaso, porque é um trabalho sério, mas é lucro. Então, o seu primeiro a sair vai ser o Brenner. Lucro. Então, agora... A torcida fala que ele está a 5 gols do Ajax. Pois é. Agora, pro ano que vem, se mantiver essa garotada, vai ser uma garotada cascuda, uma garotada já experiente, o São Paulo tende a eu vi isso com Miller e companhia, os menudos. Primeiro ano, vocês perderam bobamente o jogo, né? Certo. Enquanto o Grêmio foram eliminados, o estádio inteiro aplaudiu de pé. No ano seguinte, voou. Mas antigamente tinha a lei do passe, né? Então, o clube conseguia segurar. Infelizmente, nessa época... mas você para isso tem que deixar o treinador. É claro. Dependendo do que vai acontecer, porque se você manter o treinador, você fica muito mais próximo de chegar a um título, mesmo, ou continuar ganhando,
do que mudar tudo de novo. Não dá. Daqui a pouco chega o treinador e o cara fala, será que com esse aí eu vou jogar? Tem isso tudo também. Não, bem a propósito disso, mestre Helena e Chico, começando com Helena dessa vez. Helena, os 3 times com maior tempo de posse de bola são São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. Te surpreende isso, mestre? Não, nem um pouco. Esse é o futebol. Esse é o jogo. O jogo ofensivo. Não é à toa que os 3 principais times do Brasileirão se jogam ofensivamente. Não é aquela mentalidade tacanha, primária, regressiva, de jogar lá atrás pelo resultado. 1-0 está ótimo. Não. É jogar bola. Ganhar ou perder é consequência do jogo. Porque se trata de um jogo. Não é uma equação. Não é um troço matemático. Que você diz assim, isso mais isso dá nisso. Você pode dominar o jogo o tempo inteiro. Você mesmo agora há pouco estava falando do Liverpool. O Liverpool deu um domínio absoluto contra o adversário e, na verdade, acabou empatando o jogo 1-1, uma jogada de ataque do time contrário. Quer dizer, o São Paulo, o Flamengo e o Atlético, eles tentam buscar o jogo, criar a situação de gol. Se vão fazer ou se não vão fazer, é outra história. Mas isso é futebol, é isso que dá graça pro jogo. Essa bola, por exemplo, o São Paulo foi sair jogando e o Fred fez o gol. E aí, Chico, tá errado esse jogo ofensivo? Você gosta mais daquele padrãozinho básico? O que você pode dizer pra gente? Eu gosto mais do padrão básico, né? Eu prefiro. Eu acho que é mais seguro. Embora eu seja um admirador do jogo ofensivo também. Evidente, a gente gosta de ver um futebol bem jogado, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro é bem diferente do europeu, não pode se arriscar todo para o ataque. Tanto é verdade que você veja que uma das preocupações que o Fernando Diniz teve no São Paulo foi acertar a defesa, né? Tirou o Arboleda, colocou outros garotos, aí colocou Léo Pelé, aí foi acertando aqui, acertando ali, agora parece que acertou a defesa no São Paulo, né? Então ele se preocupou também com a defesa. É que o meio-campo de São Paulo, do meio-campo para frente, né, o São Paulo tem um toque de bola primoroso. E a bola chega sempre no pé do Luciano e chega sempre no pé do Brenner. Ou é pela uma jogada pela lateral esquerda, com o Reinaldo, ou é com o passe do Daniel Alves, né, que foi o gol que o Luciano perdeu, que foi bem dito aí. Então eu acho que não é bem assim. Agora, eu acho que o exagero que o Atlético Mineiro faz, né, o Atlético Mineiro às vezes perde bolas incríveis lá na entrada da área, porque o São Paulo determina que tem que sair jogando com a bola dominada lá de trás, do goleiro para frente, né? E o Flamengo, até agora, com o Rogério Ceni, não é aquele Flamengo que foi com Jesus, né? E tem perdido pontos bobos, né? Então, eu acho que esse negócio, esse conceito só ataque, 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 e a defesa que se dane, é um conceito meio utópico, é meio quixotesco, vamos dizer assim. É o Dom Quixote lutando contra moinho de vento. Eu acho que tem que haver, sim, uma preocupação defensiva, principalmente ali na cabeça de área, com um volante bem marcador na cabeça de área, como o Patrick de Paula, por exemplo, é no Palmeiras. Garrafa, nós já discutimos algumas vezes no programa de sexta-feira. Vou fazer uma pergunta. É uma estatística, eu poderia começar com qualquer um, mas eu vou começar com você. Você sabia que o São Paulo já tomou 3 gols com essas saídas de bola do Diniz nesse campeonato? Teoricamente significa 9 pontos perdidos. Sim. Sabe quantos ele fez? Não? 9. 27 pontos. O senhor acha que a saída, começando desde lá atrás, é ruim para o time? Não tem nada a ver com isso. Não, claro, só estou fazendo uma pergunta. É bom deixar claro que significou 3 gols para o adversário e 9 a favor. Você acha que é ruim mesmo? Não, eu só acho o seguinte, que não é obrigatório, não é necessário. Não, só sempre, time bom. Não é só time bom. Isso, exato. Os 5 times que estão lá embaixo, todos dão bicão para frente. Porque aqui no Brasil... E os 5 que estão em primeiro, eles saem jogando. Porque aqui no Brasil virou modinha. Virou modinha. Com todo respeito. Por exemplo, ao São Bento de Sorocaba. O São Bento de Sorocaba, tô usando como... Vamos usar o meu Londrina, tá? Pronto.
Londrina. O Londrina também tem que sair. Assim, desse jeito, porque hoje quem não sai desse jeito é ultrapassado. Não, quando você tem qualidade para sair, ok, eu não vejo nenhum problema de ver o Barcelona jogando assim, é claro, muito bonito. Mas toda hora você tem que sair jogando dessa forma. E o São Paulo pagou caro, inclusive um desses gols foi contra a LDU, não é? Contra a LDU, são momentos cruciais da partida que nem sempre é necessário. O que aconteceu com o Palmeiras com o Emerson? Querer sair com essa infeliz saída que tem que sair toda hora. É só essa questão. Não tenho nada contra. Ele fez? Não tenho nada contra. E tem uma outra questão. Vai tomar gol, claro. E os times que ficam... Esses que não fazem isso, eles estão lá... É uma exceção. Mas eles estão 5 últimos. São 5 últimos. Tudo tem que ser igual. Há várias formas de você ganhar. Tudo bem. E de perder, né? Uma maneira de perder é deixar a bola com o adversário e dar bicão pra frente. Você acha que o mundo todo tem que jogar igual? Não, só os times bons. Só os times bons do mundo jogam assim. E não é uma questão... A qualidade dos jogadores tem que ver. É que vocês... Então, mas só que vocês se apegam à falha e ao gol. Vocês não se apegam que toda vez que o cara dá um chutão lá pra frente, a bola quebra, cai no pé do adversário e o cara vai lá e faz o gol. É que o Diniz, ele era massacrado. Eu só tô lembrando. Ele tomou 3 gols e fez 9. Eu acho que não estava errado. Não existem a melhor defesa do campeonato. Não existem duas únicas saídas de bola. Essa bola lateral que cruza dentro da área e o bicão. Você pode sair de uma outra forma. Tá aqui 2 caras que vão... Às vezes o Volpe sai metendo a bola lá na frente pro Breno. Continua sendo uma saída ofensiva. A dupla de zaga do São Paulo que está jogando agora, essa dupla de zaga foi a melhor dupla de zaga do ano passado no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, não me surpreende nada. O Arboleda e o Bruno Alves foram mal no Campeonato Paulista, retornaram, ganharam a confiança. E hoje só perde pro Grêmio, que você falou, né? Então, mas eu vou te o Grêmio não tomar nem gol hoje. O Grêmio acabou de fazer 1-0. Só que tem um detalhe. 1-0 pro Grêmio? Quando era Diego Costa e Léo Pelé, o São Paulo também já tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. São Paulo começou a se acertar com esse sistema defensivo. Tinha. Eles não jogaram no Brasileiro. Jogaram só no Paulista. Não, jogaram no Brasileiro. Fabito, todo mundo é a favor. Jogaram no Brasileiro. No ano passado. Não, tô falando desse ano. Todo mundo é a favor do jogo objetivo, da dinâmica de jogo objetivo. Todo mundo é a favor. Até minha filha de 5 anos. Entendeu? Eu não gosto... Porque ela é filha de craque, né? O saudoso Cilinho, o saudoso Tere Santana dizia isso. Não sai pelo meio, porque no meio é caixa. Atravessa a bola. Foi o que aconteceu ontem. O Sara displicentemente dá aquele passe pro Fred. O Fred ajeita, é experiente, sabe finalizar e fez o gol. Quer dizer, eu vejo que isso não tem que ser uma via de regra. Na boa, joga pro lateral. Porque o São Paulo sabe sair jogando pelo meio e pelas laterais. Até porque já tem um entrosamento. Então, evita esse passe pelo meio, porque como o jogador do Palmeiras fez, o zagueiro não sabe jogar, foi atravessar uma bola dentro da área. Atravessar a bola é um grande erro. Aí é um grande erro. Você tá entendendo? Agora, então... basicamente o seguinte, por que os times saem jogando? Por que começou isso? Começou foi o Guardiola, enfim. Por quê? Porque cada vez mais a marcação está ofensiva. Se você sair jogando, você passa por essa primeira linha e você passa com o domínio de bola, você tem vantagem numérica. É uma jogada ofensiva. É uma jogada de risco, mas é uma vantagem numérica. E outra coisa, comprovado cientificamente, a cada 10 chutões que você dá lá para frente, ela volta 9 vezes ela volta. E aí, é como se você tivesse um saque no tênis e desce o taque pro outro. Quando você dá o ritmo do jogo, você impõe seu ritmo, você acelera. Ou como diz o professor de La Casa de Papel, quando você ataca, você pega o adversário desarmado. Mas se você deixar ele se armar, é complicado. Mas, Flávio, tudo bem, concordo contigo. Só que tem uma coisa, não pode ser uma coisa... Para os zagueiros, principalmente, até zagueiro que sabe jogar. Porque zagueiro habilidoso passa fome. Verdade é essa. Até porque o zagueiro não sabe começar, ele sabe terminar. Diferente, entendeu? Então tem que ver se... o zagueiro não é obrigado a ser o Beckenbauer, a ser o Luizinho, que eram gênios, entendeu? O zagueiro apertou, guardadas as proporções, apertou, ele tem que dar um chutão. Mas aí é normal. Mas o goleiro que não sabe jogar com os pés hoje, eu acho que acabou. Não vai jogar em time grande. E outra não coisa, vai jogar. Assim, vocês são craques. Atuar. A questão é a seguinte, o drible, a inventividade, isso é talento. Agora, passe é trabalho, é repetição. Então, o zagueiro precisa primeiro repetir, daí é importante o treinamento. Aí qualquer cabeça de bagre sabe dar passe, porque é só repetição. Tá de frente.
É óbvio, é só dar o passe, é repetição e confiança. Então, se você mata isso do zagueiro, mesmo sendo perna de pau, ele não vai ter a confiança de sair jogando, você porque passe eu é repetição. Eu não estou colocando dessa forma. O cara não precisa ser craque para acertar um passe. Quantas vezes você vê times limitadíssimos e que jogam bem, por quê? Porque passe é o Atalanta é um deles. O Atalanta não tem nenhum craque e joga maravilhosamente. Eu, quando cheguei na Holanda em 94, antes da Copa do Mundo, que o PSV me comprou, o primeiro treino com dica de Focati, ele chamou o tradutor, que era um padre holandês que viveu 20 anos em Belém. Ele falou, fala pra ele que o treino é só tocar bola pro... Ele tá no time de laranja, tem que tocar bola pro laranja. O tradutor me falava, eu digo, mas só isso, tocar bola pro laranja? Flávio, quando começava as tapas, eu não enxergava um laranja. Que é isso? Não, porque é a diferença batida na bola, tudo passe. A primeira coisa aqui é acertar o passe. É passe. Pra jogar bola, a primeira coisa você vê... Quando o cara tem um passe bom, você vê, ó, o cara já é diferente. Olha só uma coisa interessante, parece um paradoxo. Você falou. A defesa do Grêmio é a melhor do campeonato. É uma defesa, para mim, limitada. Vamos especificar, a dupla de zaga, para mim é limitada. Só que a entrega do Kahneman, ele tem um lance contra o São Paulo, ele deu a cabeça na bola, a bola no chão, ele foi de cabeça na bola, quer dizer, é um jogador que não tem técnica zero, muito limitado. Só que a entrega dele, do Jeromel, é uma entrega assim que dificilmente o atacante vence eles por conta disso. Pela entrega deles, não pela habilidade, pela entrega deles. Isso eu acho... Você vê, não é um time que sai jogando habilidoso. E esse futebol praticado na Europa, que é bonito, com jogadores técnicos, o nosso melhor está lá. 99% dos caras que estão aqui não tem qualidade para jogar lá e não dá para se exigir que esses caras joguem igual os caras que Como é que os três melhores estão jogando? Os melhores, como é que os 5 melhores times do Campeonato Brasileiro saem jogando? Mas os 5... Porque os adversários deles também são piores. Exatamente. Todos os piores. Exatamente. Então, eu acho que os 5 melhores do campeonato têm elenco bom. Sim. Tem jogadores técnicos e já tem uma identidade formada. O São Paulo, ao longo do campeonato, Corinthians está chegando nesse estágio, mesmo lá embaixo, está chegando nesse estágio. Agora, esses 5 primeiros, Rafa, é bem verdade, eles têm uma técnica apurada diferente dos outros, porque os outros jogam tudo recuado. A propósito de técnica apurada, uma triste notícia que chega agora. Carbone? Morreu o José Luiz Carbone, que foi volante do São Paulo, do Fluminense, da seleção brasileira, um técnico. Foi um grande treinador. Um grande treinador. É muito triste ter essa notícia. E eu convoco o nosso mestre Alberto Helena Júnior para falar um pouquinho do Carbone e depois também discutir esse tema que a gente está discutindo, saída de jogo. Eu não sei se vocês nos ouviram, eu dava a estatística do São Paulo. O São Paulo tomou 3 gols por erro de saída de bola e fez 9. Ou seja, digamos que perdeu 9 pontos e ganhou 27. O Carbone e em cima disso, mestre. Bom, o Carbone foi um volante, jogou muito bem, era um volante elegante, passava bem a bola, duro na marcação, e eu sinto muito a perda dele. Foi um treinador também que teve algum sucesso, e que, aliás, começou a montar aquele time que o Minelli realmente deu o toque final, né? Aquele time do Internacional, no bicampeão brasileiro de 75, 76. Com relação a essa coisa de sair jogando, vamos fazer um retrocesso para o início das formações dos times de futebol. Primeiro, jogava-se no 2-3-5, que os zagueiros eram 2 zagueiros internos, um chamado stopper, porque ele saía para dar o combate, e o outro era o back em inglês, atrás, que ficava atrás para fazer a última tentativa de recuo. Quando, em 1925, 29, um escocês chamado Herbert Chapman criou o WM. O que era o WM? Ele passou a jogar com 3 jogadores atrás, 4 no meio, que era o quadrado mágico, 2 médios apoiadores, 2 meias e 3 atacantes. Por quê? Esses 3 de trás, ele recuou o que era o centro médio da formação anterior, que era
o jogador-chave do time, aquele que melhor passava a bola, ele recuou para ser o zagueiro central, abrindo os outros dois para as laterais. Por quê? Para ter uma saída de bola mais qualificada, mais refinada, né? Essa sempre foi a preocupação no futebol, nas suas mudanças. Tanto é que quando surgiu o 4-3-3 ou o 4-2-4, que é o aparecimento do quarto zagueiro, por isso que é chamado de quarto zagueiro, que era um médio apoiador, um jogador de meio de campo que distribuía o jogo, que passou a atuar mais atrás, como um zagueiro, como um quarto zagueiro ao lado do central. Quer dizer, houve sempre a preocupação de que a saída de bola fosse a mais qualificada possível, né? E antigamente, se você pegar o Santos, você pegar o Santos, o grande Santos dos anos 60, você pegar o São Paulo, o Corinthians dos anos 50, você vai ver que sempre houve uma saída de bola trabalhada, não era chutão para frente. Esse negócio de chutão para frente era de time pequeno, que queria se desfazer da bola o mais rápido possível, né? Normalmente, os times grandes, aqueles que tinham jogadores de qualidade, sempre privilegiaram a saída de bola desde trás. É claro que você precisa ter aberturas. Esse é um problema que o São Paulo tem. São Paulo não tem pontas. São Paulo tem laterais. Mais ou menos. Que tem vamos levar em conta que o Juan Fran não é lá essas coisas como um apoiador. Mas o São Paulo não tem pontas. Então ele tem dificuldade para sair jogando mais aberto. Por isso que ele tem que... Ele não tem ponta porque não tem ponta, porque não tem no elenco. Tinha dois, né? Tinha dois. Tinha o Antony e tinha o David Neres. Mas aí venderam, o Diniz teve que ajeitar. Exatamente. Então, você vê por aí que ele está fazendo o que é possível fazer e dentro do princípio que é básico. Sair jogando. Isso é civilizado em futebol. Isso é eterno. Sempre foi assim. Ele não inventou nada. Deixa eu colocar na roda o Jorge Jesus. O Jorge Jesus deu uma declaração essa semana. Ainda não, falará em breve. Ele deu uma declaração essa semana que me pareceu um baita de um somebody love. Que ele é bom de cascata, né? Mas, em todo caso, vamos colocar aqui, vamos discutir. De repente, vocês não concordam. O que disse o Jorge Jesus? Vamos ver. Eu vim do futebol mais evoluído do mundo. São os campeões 5 vezes, têm os melhores jogadores do mundo e o campeonato deles lá, se desse como dá cá o campeonato da Inglaterra, iam ver qual era o campeonato mais forte do mundo. Chico Lang, o campeonato brasileiro é mais forte que o inglês, Chico? Não, claro que não, evidente que não. Isso aí foi uma cascata, né? Uma jogada de, vamos dizer assim, uma jogada de marketing, até para valorizar o próprio trabalho que ele fez no Flamengo. É isso. Lógico. Né? Não tem, eu acho que o Jorge Jesus nasceu em Buenos Aires, viu? Não foi em Lisboa, não. Ele quis valorizar o trabalho dele, que infelizmente no Benfica não está dando o mesmo resultado que deu no Flamengo, né? E o que eu acho que complica as coisas, Flávio, nesse negócio de saída de bola, é que colocaram o goleiro para fazer a saída de bola. Isso não existia, isso não havia. Nem na época que o mestre falou do WM, explicou brilhantemente a evolução tática geométrica, né? Vamos dizer assim, né? Do próprio futebol. Agora, o goleiro participava, era passivamente, ele era o guarda-valas. Tanto é verdade que em Portugal o goleiro não chama goleiro, chama guarda-valas, porque ele ficava debaixo do 3 paus e impedia a entrada da bola ali, né? Então valia o reflexo, valia a saída de gol, mas não a saída de bola. E eu estava fazendo aqui um retrospecto e olha que coisa engraçada. Quando o goleiro começou a ser valorizado? Começou a ser valorizado com o Higuita, da Colômbia, o Chilaver, do Paraguai,
e o Rogério Ceni do Brasil, quando eles começaram a fazer gols também, batendo falta, batendo pênalti. Aí ficou mais ou menos claro que o goleiro poderia participar do jogo também. Poderia participar do jogo e decididamente, né? Dando até campeonatos para os seus próprios times, como eles fizeram, né? Esses 3 fizeram. Então, eu acho que agora o importante é que mudou um pouco, né? E atrapalhou um pouco a cabeça de todo mundo aqui no Brasil, foi que, além dos goleiros, como tinha o Rogério Ceni, que batia falta, hoje o Jean faz isso, também faz gols, né? Então, quer dizer, o que atrapalhou a cabeça de todo mundo foi isso, a capacidade do goleiro também poder sair com os pés. E é isso que complica. Eu concordo com o Garrafa, porque foi uma vergonha o que o Thiago Volpe fez contra o Corinthians. E o Camacho perdeu um gol que nem a minha avó perdia, né? Um gol vazio, foi uma vergonha. Então, é uma coisa que o goleiro brasileiro não sabe fazer, sair com os pés. Tem que aprender ainda. Se é que essa é mais uma, né, evolução do goleiro, que é a profissão que, para mim, né, de todas, do goleiro à ponta esquerda, a que mais evoluiu nos 20 anos para cá, foi exatamente o goleiro. Né? O goleiro evoluiu bastante. Então, esse é o problema. O goleiro sair jogando. Nós vamos ver o jogo Flamengo e Goiás, enquanto a gente está batendo papo aqui. Eu queria falar sobre essa história da comparação com a primeira. Não, então, enquanto isso nós estamos vendo o jogo Flamengo e Goiás, que o Flamengo do Rogério Ceni não chegou ao nível do Flamengo do Jorge Jesus, e ao mesmo tempo nós vamos julgar em cima do que disse o Jorge Jesus, comparando, para mim, de uma maneira argentinesca. Você está chamando o Jorge Jesus de milongueiro. Mas total. Flamengo e Fortaleza. Eu concordo. Milonga. Eu ganhei esse jogo. O argentino, quando ele ganha, ele fala com o adversário dele, é o melhor do mundo. Eu concordo, Flávio, que talvez ele esteja valorizando mesmo a conquista dele. Você, olha, eu ganhei o campeonato mais difícil do mundo e tal. A questão existem 2 maneiras de você ver o Campeonato Brasileiro. Do ponto de vista técnico e tático, comparar com a Premier League é uma heresia. Mas do ponto de vista do equilíbrio... Exatamente. É um dos campeonatos. O campeonato da Albânia também é hoje. Tem 6 times brigando pelo título na Albânia. É igualdade. O Celso quer chegar... Mas não existe no mundo nenhum campeonato que você comece e tenha 6, 7, 8 candidatos. Nem no Brasil. No início desse Grêmio. Nessa daí eu tô com o Celso. Quanto tempo o Grêmio não ganha? Quanto tempo o Inter não ganha? Quanto tempo o Atlético não ganha? Quanto tempo o São Paulo não ganha? Quais campeões? Quanto tempo o São Paulo? Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo. Não, o Fluminense ganhou um. Quando foi começar o brasileiro, quem aqui apostava o São Paulo como campeão brasileiro? Pois é. Não é? Então, talvez. E eu concordo com você e concordo um pouco com o Celso, mas não vou ficar em cima do muro. O Jorge Jesus é um milongueiro mesmo. Eu acho que ele falou a declaração para chamar para ele. Eu acho que mas em relação à Inglaterra, tudo bem. Mas Inglaterra e Espanha, mas não deve nada. Mas a leitura que a gente pode fazer é horrível. A leitura que a gente pode fazer, Flávio. Português? A leitura que a gente pode fazer é essa, né? De equilíbrio, porque você, quando começa a temporada aqui, a gente abre a bolsa de apostas. Novo, equilíbrio, o campeonato da Albânia e da Moldávia também tem. São 7 times brigando pelo título. Mas a leitura não é técnica, como disse o Celso. Se ela for técnica, é uma heresia você comparar com o futebol inglês. A comparação, talvez nem assim o brasileiro seja o melhor. Talvez mas em termos de equilíbrio... Equilíbrio? Opa! Equilíbrio é critério, pô? Não, concordando com você. Eu acho que equilíbrio é do ponto de vista de você ter... de ser difícil de você ganhar. O Atlético Mineiro é difícil. O Campeonato Espanhol abre lá, o Barcelona, o Real... o Atlético de Madrid, né? Em 2017 o Grêmio fez a final da... Libertadores. Contra não. No Mundial contra o Real Madrid. Foi quanto o jogo? 1-0, o Grêmio não deu um chute no gol. Então, Flamengo, 9 vezes levou na cara. Mas os caras não estão nem aí com esse torneio, você sabe disso, velho. Eles não estão nem aí com isso aí. Vai lá e cumpre tabela. Mas os caras tava tudo de campo. Quando o Bayern de Munique jogou a Casablanca, ele fez 2-0. Pergunta pro Miller se não estão nem aí quando o São Paulo ganhou do Milan. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Pergunta pro Miller como é que foi o clima lá. 92-93. É diferente. Nessa época o Campeonato Paulista ainda era importante. É outro mundo. Hoje os caras chegam
regular. Gente, aquilo que aconteceu com o Corinthians foi aquela coisa assim absurda que não vai acontecer mais. Não tem. O campeonato já está... Mas onde ele foi, Papel? Foi o último que Agora ele ganhou. deu na sua canela, mano. Não, é porque foi Você o tá dizendo último que o Chelsea não sul-americano queria que ganhar ganhou. também. Ó, os times daqui da América do Sul, eles brigam com o time da África e com o time da Ásia. Tanto que o River Plate foi eliminado pelo Al Ain. Isso. O Atlético perdeu Pelo do Raja Casablanca. Mazembe. O Inter Inter do perdeu Mazembe. do Mazembe. Faz tempo isso. Faz tempo. Hoje a nossa briga é aqui. Quem vai ser o campeão mundial? Claro que é o Bayern de Munique. Não precisa jogar. Não sei nem quem é o campeão da Libertadores. Pode fazer um misto dos 4. É óbvio que o Bayern vai. E vai jogar ignorando. Vai lá, faz 2 gols e para. Agora, Flavito, assim, guardadas as declarações do Jesus, que realmente alguma coisa ali ele exagerou, quis valorizar, tudo isso concordo. É que a batata dele já tá assando. Ele Mas, perdeu por conta, assim, mas é bem É mesmo, a verdade. batata dele tá assando. Mas já a tá- batata dele assar lá no Lázaro Rogério aqui? Então, é isso que eu tô falando, Não, mas, já tá vendo. mas é bem verdade dizer que ele é um excelente treinador. Pelo menos no Flamengo, independente do timaço que o Flamengo é, o Flamengo, pra mim, tem poucas possibilidades de ser campeão brasileiro. Mas vai continuar sendo o melhor time do Brasil pra mim. Independente de ser campeão ou não. E não tá rendendo, né? Exato, e não tá rendendo como do Jesus. Mas o Jesus é um grandíssimo E por treinador. que Miller não está rendendo? Porque o Flamengo é o adversário mais direto Porque do São Paulo. agora, você dizer assim, o Assim, Jesus, em termos de pontuação. o Jesus é mais treinador que o Rogério, 1000 vezes. Mas aí, nem comparação. gente, mas peraí, só para não cometer Não, peraí. Então, agora, não, peraí. O Jesus em 1 ano e meio ganhou 6 títulos. Pô. Tá. É um recorde Mas- super natural. Eu só gostaria de lembrá-los, para não cometer nenhuma injustiça, que o Flamengo neste ano já não estava jogando com Jesus. O Flamengo tomou um sufoco do Fluminense em 2 jogos de final Mas do foi Campeonato campeão. Carioca. Tudo bem. Mas campeão, tomou foi sufoco campeão, do resultado, Fluminense, não pô, estava Tudo bem, até no jogando. final, o Fluminense onde tá. Não, vocês acham que se o Jesus continuasse, seria aquele... Com aquele lá? certeza. Vocês Com acham que sim? certeza. Com Que certeza. aí é uma coisa muito... tava no automático. Sim, O time tava meio automático, né? Ô, Celso, Ia botar jogar bem. Ô, Flamengo, só você Sim. ver como o Flamengo jogava. O Flamengo dava bote lá na frente constantemente, não era só primeiro tempo, não. Com Jesus, era aquela pressão lá em cima. Intensidade, né? A harmonia já tava tudo O tempo torcida, todo, torcedor, praticamente. tudo, ele já tava bem Jogava o mesmo adaptado. time sempre. Ele estava adaptado Quer dizer, tão bem dentro de campo e fora, aí essa harmonia ele total. colocou o time numa dinâmica de jogo que nenhum treinador Domenech e Rogério Ceni não conseguiram até agora. Você vê o Flamengo jogando ontem, sofrendo para fazer um gol. O Sofrendo. Flamengo tem chance de encarar o São Paulo. Ele em tese, joga com o Grêmio, se ganhar, fica 4 pontos. Não. Assim, matematicamente, sim. Não tô dizendo nada, mas eu vendo aí o acredito- que a gente tá Não, vendo. não, eu Dá pro acredito- Flamengo encarar o São Não, Paulo? eu acredito que o São Paulo, do jeito que tá, ninguém tira o título do São Paulo. Nem o Atlético, Então, ninguém. mas é- Nem o Atlético, nem o Flamengo. Então, mas aí O eu tenho Atlético uma... quando sofreu. O Atlético já foi. Um sofrimento Não, outro não pagado do descartou O Curitiba. Atlético não. são 7 pontos, Celso. Tudo bem, mas Certo, tem mas 12 Não, tem 33 Faltam em 12 mas não dá. rodadas. 12 né? rodadas. Mas não dá. Pra Assim, mim, eu só não descarto o Flamengo por uma razão. 11 rodadas. Flamengo. Eu só não descarto o Flamengo por uma razão. O Flamengo tem um baita elenco, Sim. é o melhor elenco do futebol brasileiro, e o São Paulo não tem esse elenco. O São Paulo tem 11 bons jogadores que, assim, se entrosaram, que estão embalados, mas vamos imaginar uma situação que já aconteceu um surto de Covid. Um surto de Covid. Não, que você... Pera aí, mas Não, aí calma. Mas você tá. A calma. única chance do Flamengo contra o São Paulo é um surto de É Covid? óbvio, o Diniz E perder. o Atlético você não descarta, eu não tô te entendendo O agora. senhor não me Desculpa. deixa concluir o raciocínio. Então, o São Paulo ele tem um time embalado. Ah. Se acontecer uma situação de descontrole, de perder 3, 4, 5 jogadores, o São Paulo já fica desconfigurado. Sim, sim. Já fica Quem, por exemplo, desfigurado. desconfiguraria o São Paulo? Por exemplo, perder Gabriel Sara, perder Luciano e Brenner, perder, por exemplo, Daniel Alves Não, e Reinaldo. Luan. Reinaldo, que é o melhor Reinaldo lateral. e Sara. Sabe? E aí o Flamengo, ele só tem um campeonato, ele tem semana inteira só treinando. E Mas se ele o Flamengo... não tem um time, hein? Não, tudo bem. Ele não achou Mas- um time. Eu mas quero se dizer, o- mas às sim. vezes quando você tem uma peça, o Miller falou no Reinaldo, e aí nós vamos ter esse teste contra o Grêmio. Ok, o Léo Pelé não é o Reinaldo, mas tem uma linha de jogo definida que o Flamengo bem. não Mas tem. aí vamos, Sim. mas vamos Falta imaginar. Celso, falta mas vamos- 3 dias para saber se vai ter 2 frentes ou uma frente só. São Paulo, semana que vem, pode estar numa Faltando frente ainda só. 11 rodadas. Sim. 33 pontos. 33 pontos. Mas eu acho que Daqui se o uma Fla- semana, mas eu acho que daqui se o- a 3 dias a gente vai mas eu saber. acho que se o Flamengo embalar, ganhar confiança, ganhar, sei lá, 2, 3 jogos seguidos, como ganhou o Corinthians agora, embala. Sim, mas é bem verdade, Embala. é bem verdade, Flavito, que o São Paulo não muda de Embala. escalação.
Isso é bom pro treinador. É claro que é ótimo. É sempre a mesma Mas o problema escalação é se acontecer já há dele muito ter que tempo. mudar. O Jesus Legal. vem, você muda uma outra peça. Um ou outro com um desgaste maior. Ou... Claro. Que nem o Não, o Luciano Jesus ele saiu. fazia isso, ele mudava um. Agora, dois, como o três. Celso falou, se sai 3 jogadores do São Paulo, Daniel Alves, Reinaldo, o time já cai de produção. Gabriel Sara. Exatamente. O Flamengo não tem esse problema, porque E o Flamengo outra tem um elenco coisa, bom. É isso aí. O São Paulo ele tem a vantagem de, teoricamente, né, de 7, nesse momento com 7, mas a gente pode imaginar 4 para o Flamengo, tem um jogo a menos e ainda tem um É o confronto. Grêmio, hein? Em né? Grêmio. Tudo bem. Só para ok. lembrar, tá? Não é Ok. qualquer joguinho. Ok, não, sem problema. Não, tá bom, pode ganhar, lógico. Mas o Atlético com 7 pontos, o Atlético, no meu entendimento, 7 pontos é uma diferença muito grande, como 4 também é, ainda com esse jogo pendente. Isso são 3 rodadas, Rafa, 2 rodadas. Mas então, mas assim, 12. e aí o que eu não concordei com você. Faltam Não, mas o que eu 12. discordei de você é isso. Você meio que assim, colocou o Atlético. Não descarta o Atlético, mas E praticamente. também não descarta o Flamengo. Mas praticamente tirou o Flamengo. Não, pelo só, contrário. Só Você se prestou pegar atenção o no que eu Covid falei? o Flamengo chegar. Não. Mas é óbvio que o São Paulo tem embalado. Se o São Paulo continuar embalado, sem nem Atlético Mineiro, nem O Flamengo, ninguém pega. O São Paulo tá com uma mão e meia na taça. Deixa eu ver Só o que perde pensa pra o ele. Chico. O Flamengo não tem, a chance de São Paulo é enorme? Tá resolvida a parada, Chico? Não, de jeito nenhum. Faltam muitos jogos ainda. E isso que o nosso querido Celso Cardoso disse é meio humor sádico, né? Sei lá, um humor meio trágico, mas é bem provável de acontecer. Vamos supor, no surto de Covid, ou os jogadores se machucarem, 2, 3, isso já vai afetar o São Paulo. Porque eu concordo com o Celso, o São Paulo tem um time, não tem um elenco. São Paulo tem 13 jogadores que são usados sempre, mas não tem, assim, a variedade de jogadores talentosos que tem o Flamengo. Então, o Flamengo, se por acaso engrenar, de repente, com o Rogério Ceni, né, o que eu estou achando que não é da noite para o dia, mas de repente engrena, porque quando o Wagner Mancini assumiu o Corinthians também, foi difícil o Corinthians engrenar, mas o Corinthians agora está num caminho certo, pode acontecer com o Flamengo também. E ainda estão faltando aí 10 rodadas para acabar o campeonato. Então quer dizer que é muito cedo para falar o que o senhor Miller acabou de dizer, né? Que muito dificilmente o São Paulo perde esse título. Eu não acho. Eu acho que tem chance de perder sim. E o adversário do São Paulo é o Flamengo. Exatamente por quê? Porque tem um grande elenco e jogadores capazes, né? E um treinador que não é nem sombra do Jorge Jesus, mas é um jogador, é um treinador capaz de armar um time para frente e fazer muitos gols e alcançando o São Paulo. Se o São Paulo tiver tropeços, o Flamengo encosta. Mestre Alberto Helena, e para você, o grande adversário é o Flamengo, São Paulo corre riscos ainda, faltando 11 rodadas? Corre risco, claro. Existe esse problema do Covid, por exemplo. Se isso pegar no São Paulo, vai ser um inferno, porque não tem, como todos disseram aí, o São Paulo não tem reserva suficiente para enfrentar uma tragédia dessas, né? E mesmo independentemente da questão do Covid, é bom lembrar que muito recentemente aí o Palmeiras estava lá 5 pontos na frente do Campeonato Brasileiro, se não me engano, com o Muricy como técnico, e o Flamengo foi lá e atropelou e ganhou o título. Né? Isso pode ocorrer. Mas acho que o São Paulo está mais imbuído do espírito de campeão do que os outros, do que o Atlético Mineiro e do que o Flamengo. O Flamengo tem muito mais time. O Flamengo é o melhor time do Brasil, disparado. Time, se pegar jogador por jogador. Mas não pegou. E, além do mais, o que ele fez no ano passado foi um milagre, foi uma coisa excepcional, foi sobrenatural, foi um espetáculo, um negócio que não se repete assim na história 2 vezes. Ele continua sendo um grande candidato ao título e eu acho que pode ganhar. Só uma coisa. Ok, o elenco do Flamengo é melhor, é mais completo que o elenco do São Paulo. Mas vamos tentar lembrar. Não, o elenco. É o time, é melhor até o time. Vamos tentar lembrar. Vamos tentar lembrar quantos jogadores efetivamente o Jorge Jesus usava. Não chegava a 15.
O Flamengo não se recuperou até agora da saída do Pablo Mari. A saída do Rafinha foi um inferno. Ele tem um bom jogador, mas não conseguiu acertar. O Isla é bom jogador. Será que sabe, tem nomes, mas, por exemplo, tem nomes, mas o Michael acrescenta alguma coisa? Nada. Talvez, ó, se eu olhar bem, o Jorge Jesus, ele botava, vamos lembrar, ele botava o Vitinho, ele botava o Diego. Lico. Porque quem? Lico. Só não mudava muito. O São Paulo tem, de opções, 14, 15 jogadores, ele tem o Hernandes, ele tem o Pablo, Vitor Bueno. Vitor Bueno, Tietê, os meninos podem quebrar o galho lá na defesa. Gente, porque o elenco do Flamengo é maior, mas não se usa para a gente tem que colocar o seguinte, matematicamente, o Flamengo tem condições de chegar e ultrapassar o São Paulo. Agora, futebolisticamente, nesse momento, não. O São Paulo está muito melhor que o Flamengo. O momento é do São Paulo. Por isso que eu acho que o São Paulo não vai perder o título. Igor Vinícius, usou Léo Pelé, usou o zagueiro lá, Não, eu tô falando. Não é coisa pontual. Eu tô falando no rodízio, jogo normal. São 2, 3 alterações. Não usa 15 jogadores. Você usa 3, não usa 15 jogadores. Mas o que eu digo é o seguinte, o São Paulo, esses garotos eles são promissores, mas o São Paulo, ele é limitado. Por exemplo, eu vou repetir aqui uma coisa. Pega o Flamengo titular de 1 a 11. Que jogador do São Paulo seria titular do Flamengo? Me diz um. Daniel Alves com o pé na Talvez, só. Quer dizer, então isso mostra que individual. É óbvio. Você acha que o Brenner iria jogar no lugar do Gabigol? O Arboleda seria titular. Reinaldo, será que não joga? O Arboleda seria titular. Não, porque o Felipe Luiz voa. Não tá jogando. Talvez o Arboleda jogue na zaga. Então, a gente tá falando de com o Rodrigo Caio. A gente tá falando de 2 jogadores. Então, ou seja, é que o time do São Paulo, apesar das limitações, engrenou. Ganhou confiança. Tá no bom momento. Por isso é que eu digo que se acontecer um fator extraordinário, que o Fernando Diniz não possa escalar esses jogadores, que ele tem repetido em toda a rodada. Aí tem problema. Aí o Flamengo vai. Eu não sei se o Flamengo repõe. Eu tô falando até agora, o Flamengo não acertou o Pablo Mari, não acertou o Rafinha. Tem nomes, mas não tem a reposição devida. O São Paulo jogou ontem. Eu não sei. O São Paulo jogou ontem. O jogo só é quarta-feira, 9h30 da noite. Dá tempo todo mundo descansar e voltar se recuperar, claro. Dá, pô. Agora, tem um outro tema aí que eu quero colocar para vocês. Domingo, a gente falou muito aqui no programa sobre o caso, injustamente, né, do racismo, com gestos e tal, mas escapou, passou muito batido, uma declaração importante do Rogério Ceni, que a gente pensou de volta para colocar para vocês aqui. A CBF hoje é dirigida por eu não sei se o Rogério Caboclo é conselheiro do São Paulo, mas o pai dele há muitos anos, né? Carlos Caboclo e tal, é uma figura muito querida de todos nós, há muito tempo ligado ao São Paulo. E tem muita gente ligada ao São Paulo na CBF. São pessoas de confiança, levam suas pessoas de confiança. E o Rogério levantou uma hipótese que eu queria que vocês prestassem atenção para a gente discutir o tema. Vamos ver. Não estou falando mal do árbitro Flávio, não. Mas eu acho que você joga uma pressão, trazer um árbitro de São Paulo, sendo que o teu principal concorrente é uma equipe paulista. Para que expor um bom árbitro? Para que colocá-lo numa situação da gente... Não daria para ter um melhor bom senso, por exemplo, de colocar um árbitro de outro estado? Para que não se gere comentários como gerou esse jogo, da maneira como ele foi jogado. Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar. Ele coloca uma situação de árbitro paulista apitar jogo do Flamengo, como já foi colocada aquela situação que o São Paulo conseguiu mudar um VAR e tal. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com isso? Porque lá no Flamengo, o Flávio, no Flamengo há essa preocupação que você levantou aqui, né, do presidente da CBF ser muito ligado ao São Paulo. Já tivemos fatos, né, fatos que acabaram... o próprio Flamengo foi à CBF reclamar. E aí, o que mais irritou a cúpula São Paulina, e eu acho que é uma grande bobagem, porque o Rogério é um cara extremamente profissional e é da bola. O Rogério sabe que para ganhar um campeonato, todo detalhe é importante. E o que o Rogério, no meu entendimento, fez ali? Fez o que qualquer treinador faria. Né? Vamos jogar a pressão um pouco em cima da arbitragem, para que não venha prejudicar o meu time. Foi o que o Lisca fez. Aquele negócio de Lisca pistola lá, na semana lá, foi o quê? Ele jogou uma pressão em cima da arbitragem, que ele precisa de todos os ingredientes contra o Palmeiras. Mesmo a arbitragem errando, Celso,
Tá aqui os caras. Já o quê? A arbitragem já entrou na quarta-feira? Pera, não posso errar contra o América Mineiro. E o Rogério tá salvaguardando o Flamengo. Mas Flávio, o Garrafa, acho isso tão primitivo. Não, mas isso é do futebol, não sou eu que vou fazer. Aí você vai falar pro Rogério. Como dizia lá o Filipão, você liga pra ele e conversa com ele. Cachorro com linguiça. Ué, mas é do futebol. Isso depõe contra o futebol. Mas o futebol é assim, mas Celso. Não é, mas tá errado. Ok, mas tá errado. Mas você tá no mundo do futebol, Rogério. Ontem eu vi uma coletiva do Bielsa, ele xingando a imprensa toda da Inglaterra, porque ele tomou um vareio de 6 semana passada. Pô, vocês da imprensa criticam quando o meu time perde, não vão mudar o estilo de jogo. Tudo isso é. O que o Mourinho faz? O que o Mourinho faz? O que o português fez quarta-feira? Mas você. O português, quem coloca a bunda no sofá não pode escalar o Palmeiras, que eu me escalo. Mas isso está certo. Eu acho que quando você tem esse tipo de declaração, você traz você coloca em xeque a credibilidade do campeonato. Você tem razão. Então, na Inglaterra daria uma multa pesada. Se é para você colocar em xeque a credibilidade do campeonato, para que jogar? Não faz sentido. Então, você parte do pressuposto que só porque um árbitro é de São Paulo, ele vai favorecer o time, vai prejudicar o time do Flamengo? Você acredita que não há favorecimento? O grande contra o pequeno, a arbitragem vai para que lado? Que mundo se é correto ou não, é uma outra coisa, mas que existe. Eu acho isso irresponsável. Gigante como o Cruzeiro, o Filipão tá fazendo isso na Série B também. Não, mas isso é primitivo. Mas é porque existe, Celso, é do futebol. Mesmo tempo de amarrar chuteira Não, o gigante que é o Cruzeiro tá reclamando. É que o Filipão não tem mais o que falar, ele tem que falar isso aí. Ô Flávio, sabe que assim, acho que a declaração do Rogério, eu não concordo. A declaração do Rogério eu não concordo. Mas o árbitro expulsar o Gabigol com 10 minutos de jogo, o Gabigol não fez nada, até porque ele xingou o árbitro. Eu vi esse lance 200 vezes em casa. O Gabigol não falou nada pro árbitro. O árbitro de longe já veio com cartão vermelho. Então, pra mim, o árbitro foi muito mal. A declaração do Rogério também, acho que não tem nada a ver. Mas esse árbitro, ele já tinha expulsado o jogador do Bahia contra o Flamengo. Aí, ó, ele expulsou o Fernandão aos 44 do segundo tempo. Já tava acabando o jogo. Né? Então, durante o jogo, os 90 minutos, ele deve ter expulsado tanta coisa do Fernandão. Porque tem árbitro então, que Flávio, tolera 9 minutos de jogo. 9 minutos de jogo. Mas isso faz parte do trabalho do próprio treinador. Mas os jogadores... Cuidado com esse árbitro aqui, que ele é invocado. Os jogadores do Flamengo foi com 44 do segundo tempo. Os jogadores do Flamengo disseram depois do jogo do Bahia, vários jogadores disseram para os jornalistas cariocas, eles disseram a mesma coisa. Olha, nós entramos em campo, a primeira coisa que o árbitro chegou e disse, olha, eu não quero marra aqui não. Eu não quero tipo máscara aqui não de vocês. Não me encha a paciência. O árbitro já falar isso? Assim, porque se a gente começar com essa coisa, não pode escalar um árbitro de São Paulo num jogo entre um carioca e um mineiro, porque tem um pau. Daqui a pouco eu vou descobrir que tem um árbitro de Santa Catarina, que tem um irmão que é corintiano, e por isso... Não é porque o São Paulo tá na parada do Flamengo, mas você vê que todo ano tem só... Aquela briga Palmeiras e Flamengo ano passado, lembra também? Vai existir sempre. Não tô defendendo. Mas essa pressão, ela é inaceitável, Garrafa. Mas ela pode ser inaceitável, mas ela é real. Eu não estou defendendo a pressão, eu não disse que tem que fazer a pressão. Eu estou dizendo que isso no futebol é comum, é corriqueiro e no campeonato se ganha no detalhe. Então, no detalhe. E os caras se apegam em todos os detalhes para ser campeão. Mas aí, se tudo muda, a gente tem que bater aqui o tempo todo para que esse tipo de situação também mude. Para que ninguém tem empatia com o árbitro. Aí o árbitro vai apitar o jogo, tá pressionado, ele tá lá com a melhor das intenções. A história do seu Rogério Ceni quando jogava contra, ele chegava, ele ia nos juízes. Ele ia no juiz e falava assim, ó, ou marca direito ou nunca mais vai marcar jogo do São Paulo. Aí, e a gente chegava... Por falar já em sabia Palmeiras... que o nunca foi favorecido Por nisso. falar em Palmeiras, o Abel tem as suas razões quando ele fala assim, eu vou chamar a minha empregada deixa uma escalação, mas quem escala sou eu. E ele tem razão, mas a coisa não está andando bem por lá. O Palmeiras ganhou do Bragantino, mas sabe Deus como. Tomou um vareio. Nós vamos ver os melhores... Quase meu dinheiro vai pro saco. Palmeiras entrou em campo nessa noite no Allianz Parque com um time misto para a partida contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, porque provavelmente o Abel Ferreira, o técnico português, já está de olho no jogo decisivo contra o Coelho, quarta que vem, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Nomes como Alain, Pereuri, Breno Lopes foram escalados entre os titulares. Gustavo Gomes, o capitão, Rafael Veiga começaram na reserva, além de Rony e também Zé Rafael poupados.
E não é que o Gabriel Menino se machucou 2 vezes nos minutos iniciais. Precisou de atendimento médico e tudo, mas foi só susto mesmo. Assustado ficou o Hiller quando se viu cara a cara com Everton. Diferentemente do Luiz Adriano, que aproveitou bem o cruzamento do menino, contou com a mãozinha do goleiro e com a revisão do VAR, porque o Bandeira tinha dado impedimento. Verdão 1-0. O 2-0 bateu no travessão Breno Lopes, uma das novidades do Abel. Portuga, que ficou apreensivo quando viu Patrick de Paula voltando de lesão, torceu o tornozelo pouco antes do intervalo. Sai, Zica! De etapa, o Veron saiu de maca e chorando. Fisgada na coxa. Então o Abel Ferreira aproveitou para mexer no time, colocar alguns titulares. De verdade seja dita, o Braga mereceu o empate. Ó o Ítalo, acertando de leve a trave. Palmeiras pedindo para tomar o gol. O Everton ia se virando, ligado e pistola. Voando para lá, para cá. Cada chumbo grosso. Defesinha desorganizada à frente dele, hein? Um bombardeio do Red Bull. E deu palestra, apesar dos pesares. Hoje o desempenho não foi legal. Nós temos 2 dias para preparar o nosso jogo em contexto de recuperação. O nosso adversário, por exemplo, tem uma semana inteira para o preparar. Portanto, logicamente que nestes jogos a condição física conta e sobretudo na segunda parte, porque não há milagres, mas cumprimos o nosso papel. Isso é que é o mais importante. Como hoje foi preciso usar o perfume do suor, que às vezes temos que usar o perfume que cheira bem. Hoje não deu para nota artística, deu para usar o suor e continuamos na luta. Bom, a nossa enquete hoje fala na possibilidade de Copa do Brasil, uma final São Paulo e Palmeiras. Inclusive foi a votação que mais deu aqui, né? Como é que tá a nossa enquete? Tirando garrafa, apesar de o Celso não respeitar a opinião do Matheus. É verdade. O senhor agora vai ficar contra mim? Calma, eu sou imparcial aqui. O público está Foi um fato, né, Vampiro? Agora o senhor vai Flávio, contra mim. A enquete estava com Palmeiras e Grêmio vencendo, mas agora América Mineiro e São Paulo encostou. Palmeiras e Grêmio 34% e América Mineiro e São Paulo 33%. São Paulo e Palmeiras está lá embaixo? São Paulo e Palmeiras é o último com 14%. Até Grêmio e América Mineiro tem mais, mas aí é o pessoal corintiano. Na frente tá Palmeiras e Grêmio, né? Palmeiras e Grêmio. Tá bom, só pra saber. Tá bom. Ô Chico, esse Palmeiras consegue ganhar do São Paulo, se der uma final, tá menos cotado aqui, mas pelo que você viu, e a coisa pro português está ficando mais complicada, hein? O time está com dificuldade. Evidentemente que hoje, entre São Paulo e Palmeiras, evidente que o São Paulo leva a vantagem. Leva a vantagem porque o São Paulo, como eu disse aí no meio de semana no Gazeta Esportiva, está com o tanque cheio. Tá com o tanque cheio. Carro, 0 bala, pneus todos arrumadinhos, como se fosse na Fórmula 1, uma equipe trabalhando toda compacta, troca pneu rapidinho, sai rodando. E o Palmeiras não, o Palmeiras está com deficiências assim enormes. Hoje eu percebi muito bem, principalmente no segundo tempo, que o Palmeiras tem dificuldade de propor o jogo. Tem dificuldade de propor o jogo e tem dificuldade de sair no contra-ataque também. Coisa que na época do Cebola não tinha. Eu não sei o que esse português está fazendo no Palmeiras, que ele embolou um pouco o meio campo. O Palmeiras não é mais aquele time do Cebola, que saía no contra-ataque e pegava o adversário de surpresa. Não é mais assim, né? E hoje o Palmeiras criou pouquíssimas oportunidades. Eu não sou o cara de falar de número, que eu acho que número quem gosta é matemático, mas foram 19 chutes a gol do Bragantino, 6 chutes do Palmeiras a gol, jogando no Parque Antártico, aí no Allianz Parque, esse Parque Antártico, quer dizer, é muito pouco para um time que quer ser campeão da Copa do Brasil, quer ser campeão da Libertadores e quer se manter numa posição boa no Campeonato Brasileiro. E mestre, para você, o Palmeiras consegue jogar mais que isso, hoje foi dose, e ele consegue, numa eventual final, encarar o São Paulo na Copa do Brasil?
aquela velha história, né? Com o clássico a gente nunca pode apostar. Mas o São Paulo está melhor que o Palmeiras. O Palmeiras tinha, a partir de Cebola, tinha achado um padrão de jogo muito interessante, ofensivo, rápido, leve, e de repente continuou assim com os primeiros jogos do Abel, e de repente começou a cair. Começou a entrar no mesmo lugar comum. 2 volantes, e no fim das contas, né? Hoje foi um absurdo. Era para o Bragantino não, desculpe, porque esse time que está aí é o Red Bull, RB. Não tem as cores do Bragantino, não tem o escudo do Bragantino, não tem nada do Bragantino. Bragantino que eu conheço lá dos velhos tempos. Então, hoje o Red Bull merecia ganhar o jogo. Merecia ganhar o jogo, gente. Sim. Nem empate, né? Era Red Bull. Nem empate. É verdade. Se fosse o Lucha hoje, hein, mestre? Se fosse o Lucha hoje... Mas só é viúva do Vanderlei Luxemburgo? Não, não sou viúva de ninguém. Eu tô falando a realidade. Você sempre esquece algumas coisas. Se é o Luxemburgo, aliás, se é o Luxemburgo que empata tem com a um América... áudio do Luxemburgo, viu, o nosso querido Vinícius? Dá uma olhadinha, vamos colocar. O Luxemburgo já está bem melhor. É um áudio que acho que é bacana a gente colocar, que ele colocou hoje. Sim. Eu só vou falar da nossa CrossFox porque quero colocar para vocês aí essa história de Palmeiras e São Paulo, por que esse Palmeiras está jogando menos do que pode, se é que está jogando menos do que pode, né? O senhor falava, o senhor Garrafa, que se fosse com o Luxemburgo a coisa ia ser cornetada. Mas é claro, né? Porque o povo brasileiro ele tem, né, um carinho com as pessoas que nos visitam, com aqueles que chegam aqui, né? A gente é muito acolhedor e tem sido assim com os técnicos, né? Porque o pau que bate no treinador brasileiro não é o mesmo que bate no europeu. Né? O Sampaoli, você só pode fazer uma estátua para ele. Ganhou um campeonato mineiro aqui até agora. Né? Mas não, é o gênio da bola, no time que, como diz o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho falou que quando teve aula lá de sistema defensivo, o Sampaoli faltou no curso. É claro, não foi. porque ele começa a trabalhar o time dele do ataque para trás, diferentemente da maioria dos treinadores. E aí, Celso, eu tô fazendo o programa aqui e o que ele ganhou no Brasil até agora? Ele ganhou o Campeonato Mineiro. Você fala que não vale nada o Paulista. O Mineiro, quando o São Paulo ganha, é o Mineirão. Né? Eu falo isso, você nunca vai me ouvir falar. Mas, olha aqui, Flávio. Mineiro e nada ganha. Aí o programa eu recebi um recado aqui do Mourinho, né? Que se o assunto fosse posse de bola, o Tottenham está a 6 pontos atrás do Liverpool, para ver como vocês falam dos estrangeiros, né? Está a 6 pontos do Liverpool e não preza pela posse de bola. Aí o Mourinho mandou um recado que falou, fala pro Celso, eu sei o telefone dele, e falou assim, ó, a história da posse de bola é mais para os filósofos do esporte do que para mim. Nunca ninguém, Mourinho, me ouviu dizer, perdi este jogo, mas tive posse de bola. O mais importante é o que fazes com a bola. O Mourinho mandou, falou, tá sem seu celular, vocês ficam defendendo posse de bola e tal. O Mourinho que o cara... tá no Tottenham. Né? Tá no Tottenham, tá aí, entendeu? Mourinho. E aí é isso aí, se fosse o Vanderlei hoje no Palmeiras, estava apanhando de todo mundo. Burdoada em cima de burdoada. Mas como é o português... É que do jeito que você coloca, parece que existe uma perseguição com o Vanderlei Luxemburgo, não tem nada a ver. Luxemburgo foi um dos técnicos mais elogiados desse país. Foi considerado o melhor do país e sempre foi muito elogiado. A questão é que no Palmeiras ele não conseguiu fazer esse time jogar. Não conseguiu fazer e recebeu críticas. O Cebola conseguiu desenvolver o time, para o time melhor. Mais que ele. Conseguiu. Agora, o senhor Abel não está conseguindo e está sendo criticado também. Não, estão elogiando o América. Aí o América empata, ao invés de dar pau no português, o cara, muito mérito do Lisca lá. Não, pera, o senhor está distorcendo. É que o senhor colocou. Em jogo grande, o português não ganhou de ninguém. Vamos colocar na mesa. Empatou com o Inter, perdeu do Inter, empatou com o Santos, empatou com o América. É resultadista. Ué. O senhor veio... Mourinho também, o senhor veio no Gazeta Esportiva insinuar que o Palmeiras empatou com a América porque ele poupou jogadores. Só que aí o senhor não olha os números, que o Palmeiras atacou a América, produziu muito mais oportunidades, perdeu muitos gols, o goleiro do time foi um dos melhores e o Palmeiras não ganhou por causa do detalhe. Se tivesse acertado uma bolinha lá, o Abel é fantástico. Quando ele é mandado embora, ele tem a melhor campanha da Libertadores. Mas contra a colocação do Palmeiras era melhor do que está agora no Brasileiro. E estava vivo também na Copa do Brasil.
Não é que o Luxemburgo, o Palmeiras fez uma má campanha e foi campeão paulista. Foi. Quem eram os adversários do Palmeiras na Libertadores? Tigres da segunda divisão do futebol argentino, Bolívar e Guarani do Paraguai, que era o mais difícil e empatou. E o português pela Libertadores jogou contra quem? Também. Mas tomou sufoco Você lá percebe como é que o tratamento é diferente? Não é. Quando é pro Vanderlei, o senhor resgata que jogou com umas babaiadas. Aí o português jogou com quem? Com o Libertad. Não, foi falado que o Palmeiras jogou mal contra o Libertad lá. Pegou adversários mais fáceis, que era o Delfim. E agora vai pegar o River Plate. Você vai me dizer que o Palmeiras é favorito do jeito que tá jogando? Não é. Não é. Quem seria favorito? Então não tem a ver com nacionalidade, tem a ver com o que o time apresenta ou não. Fazer uma provocação, é claro que isso. Depois nós vamos entrar um pouco mais à frente. O favorito no Brasil contra o River Plate? Ninguém. Agora um detalhe importante. Nós temos Santos e Boca e River e Palmeiras, ok? Partindo-se do pressuposto que teremos uma final do mesmo país. Tá bom? Isso é uma suposição. Tá. Nós temos maior possibilidade de ter uma final brasileira ou argentina. Eu quero percentuais. Qual é o percentual para Santos e Palmeiras e o percentual para dar Boca e River? Estamos na hipótese, claro, que pode dar um contra o outro. Marcelo Bacesso, quanto e quanto? Olha, eu acho que Boca 70%, Santos 30%, Palmeiras 35% e River 65%. Então é 70% para dar uma final argentina, 70% para dar uma final argentina, 30% uma final brasileira. Esse negócio é 65%, 35%. Não. Qual é o percentual? Qual é a possibilidade? Miller, a possibilidade de dar uma final brasileira e dar uma final. Não precisa separar pro jogo. Sim, não, para mim eu acho que 90% que dê uma final argentina. 90%. Para mim. 90%. Que dê uma final argentina. Para mim, acho que os times brasileiros, como você sempre fala, eu concordo, contra time argentino, dificilmente eles passam. A gente viu o Flamengo e Racing, time ruim do Racing lá. Tudo bem que o Flamengo bombardeou, mas não ganhou. Não passou, pô. Então acho que vai ser Boca e River de novo a final. Vampeta. Eu vou torcer muito para dar uma final brasileira. Torcer é outra coisa. Deixa eu concluir. Eu vou para ele, já fez aqui a matemática, 65, 35, peguei. Sabe aqueles caras que ficam na padaria que bota aqui assim? Ali o menino foi 25, 35, mas cortaram a orelha de um, caiu lá. Ele falou, não é minha, não, que não está com a caneta. Parece Ô, Flávio, eu vou torcer muito que dê uma final brasileira, mas vou fazer igual o seu Lunga. O seu Lunga falou assim, professora, quanto é minha nota aí que eu quero sair de férias? Sua nota não é muito boa, não. Começa com a letra Z. Eu sei que é uns 8, então me dá logo que é 0. 0 chance de dar a final brasileira. Vai dar a final argentina. Você calcula 100%, então. Pelo amor de Deus. O menino foi com 90. No seu ele tirou 10. É 100%. Você, Garrafa. Eu vou de 90, igual o Miller, 90 argentino, 10 brasileiro. Que isso, gente? Tô decepcionado. Porque o River vai para a final. Grande favorito. Eu coloco 80% final argentina. Agora, por que o cara dele? Não é isso. Eu quero. Vocês estão fazendo um absurdo. Parece o programa da TV de Buenos Aires. Vou torcer muito pro programa na pré-eleição. Vou torcer muito pro meu amigo Cuca, pro Marinho. Também, claro que vou. Imagina, Santos e Palmeiras no Maracanã. Mas por que eu acho isso? Por duas razões. Uma, por ser River justamente de um lado e Boca de outro. Então isso cria uma atmosfera e uma motivação que é diferente de você ter lá, por exemplo... Mas Santos e Palmeiras se mataram, aí lembra aquela... E mata o Ricardo Oliveira. E outra coisa, tem alguém chamado Diego Armando Maradona que nos deixou agora esse ano. Então acho que para o argentino disputar uma final de Libertadores e fazer uma homenagem até mesmo o River ao Diego Armando Maradona é uma coisa, sabe, que está na mente, está no imaginário do torcedor, mas chegar na do final povo argentino. Se tiver um Boca e River, eles vão deixar o Maradona de lado ali quietinho um pouquinho. Aos pés do Cristo Redentor, hein? Flávio, você que é meio argentino aí, você acha que se der uma final Boca e River, eles vêm pro Maracanã, mesmo no Icano, eles ficam lá de fora? Vem. Seguramente. Lógico que vem. Seguramente. Como Palmeiras e Santos também. Seguramente. Rio de Janeiro será invadido pelos argentinos. Você acha que as torcidas não vão pro Rio? Não. Vamos ver o que o nosso Chico Lang pensa a respeito. Qual é a possibilidade de dar uma final argentina e brasileira, Chico? Olha, Flávio, sendo bastante objetivo, eu acho que 50% para uma final brasileira, 50% para uma final argentina. Eu acho que o River hoje é um dos melhores times da América do Sul, mas eu não descarto a possibilidade
de o Santos conseguir passar pelo Boca e o Palmeiras passar por ele, pelo River. Porque você sabe como é que é hoje, por exemplo, o Bragantino amassou o Palmeiras no segundo tempo e o Palmeiras acabou ganhando de 1-0. Tem esse fator sorte. Então, eu acho que 50% para cada final. River Plate e Boca, 50%. São Paulo e Santos, 50%. Oh, caramba, ninguém deu a favor dos brasileiros. Isso me choca, sinceramente. Tudo bem que o Boca não tá lá essas coisas. Não tá jogando bem. Mas só que no mata-mata em Libertadores, eles têm, como eu falei, aquela entrega do Kahneman. O jogador brasileiro não tem essa entrega, não tem. E assim, ele vendo que o River tá na parada, e vice-versa. Exatamente. Mais ainda. Isso mesmo. Eu acho que eu tenho 70% na final brasileira. O senhor tá rindo. Mas é uma sacanagem. Eu sou aí. O senhor gosta de tirar sarro da cara da gente. Eu sou um patriota. O senhor jura, Olha o sorriso. O senhor juradinho, meu. Olha o sorriso de Eu não juro nada. Aliás, vi vocês dois no café, vendo negócio de passagem Rio de Janeiro. Agora que eu tô começando a entender. Não, uma passagem. Ô, Flavito, pra você, quem é melhor, o Galhardo ou o Sampaoli? Pra você. Galhardo? Melhor que o Sampaoli? Acho. Conquistou mais também, né? Sim. Acho. Não, e assim, o Galhardo tem um problema só, né? O Galhardo, ele só trabalhou no River. O que lhe dá eu quero dizer, a consistência, o tempo de trabalho, conhece muito o grupo. Ele é um cara que, hoje, ele tira mais do grupo do que o Sampaoli. Mas o Sampaoli já teve mais testes, foi muito bem no Sevilha, foi um cara que foi para a Europa. Eu acho que o Galhardo vai para a Europa rapidinho e quando ele chegar lá, a gente veja o que o Cudê está fazendo lá na Espanha, com o Celta. Com o Celta, é. Agora, se o Galhardo for para a final, qual que é? A sexta dele? Quinta ou sexta? Porque 2015, 2018... 19, né? Com 19, o Flamengo. 3 finais de Libertadores. É a quinta de 6, está dizendo aqui o Vinícius. Acho que é quinta mesmo. Quinta final? De 6 anos que ele está lá. Quinta final. Libertadores? Exatamente. Semifinal, desculpa. Semifinal. Final foram 3. Final chegou em 2015, 2018 e 2019. De qualquer forma, é um retrospecto. De um time que vinha da segunda divisão. Exato. E estava com problemas financeiros graves. Foi completamente remodelado. Agora, acho assim, o Palmeiras, falando muito sério, o português sabe que o grande desafio dele é ganhar a Libertadores. O Filipão fez um belo trabalho no Palmeiras. Quando ele perdeu a Libertadores, ele começou a ter dificuldade e nunca mais ele conseguiu levar adiante, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que considerar. O Palmeiras, ele precisa, é complicado falar, mas em tese é isso, né? Para que ele mantenha a tranquilidade. Ou que seja uma derrota, mas aí não adianta. E o português, com pouco tempo de trabalho, ele vive um problema que a gente se referia ao Flamengo. Ele ainda não achou o time dele como o São Paulo tem um time. Hoje o Diniz tem um time. Né? Quase todo mundo aqui, sendo São Paulino ou não, está em casa, você sabe o time do São Paulo. O Palmeiras, assim como o Flamengo, o português, é verdade, chegou recentemente, ele ainda não tem o time dele. Para enfrentar, o Palmeiras tem esse elenco todo ou não? Porque ele alega que não. Tem. Ele diz que não. Aí ele está errado. O Palmeiras tem elenco, sim. Um elenco dos times paulistas, vamos colocar assim. É o melhor elenco de São Paulo, o Palmeiras. Você pode ver, machucou o Verón. Como ele tem 4 ainda jogadores na frente. Tem o William, tem o Rony. Poxa, tem um monte de jogador na frente que pode jogar contra o América na quarta-feira. Perdeu o Wesley, tinha Verón. Perdeu o Wesley. Quer dizer, então o elenco do Palmeiras é muito bom. A geladeira dele é a mais repleta de todas as variedades. Mas tem muito menino, né? Não, mas a molecada tá dando eu quero dizer que elenco... Mas aí o São Paulo, a molecada... Elenco é uma coisa, porque teoricamente era um time com muita opção e tal. Na verdade, eles tiveram que apelar. O Luxemburgo teve que apelar para a molecada, como o Diniz teve que apelar. Sim. Porque na hora do vamos ver, não tinha de verdade. E aí eu entro numa outra situação que eu quero colocar para vocês. Eu não gosto dessa palavra porque é muito vazio, né? Muito vaga. Mas é isso, é uma especulação, mas muito clara, que existe no Palmeiras. Fala-se constantemente isso do Palmeiras, que o Hulk poderá vir para o Palmeiras. O Hulk está com o contrato terminando na China, ele tem 34 anos, e em tese ele ganha, tudo isso em tese, gente. Infelizmente, a gente não tem acesso a esse tipo de contrato. Em tese, ele ganha 1,5 milhão de euros por mês. Ou seja, 9 milhões de reais aproximadamente. E ele estaria disposto a abrir mão de 90% do que ele ganha para vir jogar no Brasil, no Palmeiras. Parece que ele sabe que em lugar nenhum do mundo ele vai ganhar mais isso. Parece que ele tem parente, inclusive filho, se eu não me engano, aqui. E ele ganharia 1 milhão de reais por mês no Palmeiras,
Que já é um salário excelente. Não, isso, mas seria 90% a menos do que ele ganha lá. Aí a pergunta para vocês. O Palmeiras deve investir R$1 milhão por mês para ter o Hulk com 34 anos, sim ou não? Duas coisas, para mim, duas coisas. O Palmeiras tem muita grana. Segundo, deve investir sim. Bom jogador custa caro. Por que a Mercedes é o carro mais caro do mundo? Porque é o melhor carro que tem. Então o Hulk, mesmo com 34 anos, ele tem um físico avantajado. Joga a gente sabe que o custo-benefício, lógico, não vai mais revendê-lo, mas ele trará muito benefício para os outros que são custo-benefício. Para a garotada, o Hulk hoje no Palmeiras, ele joga muita bola ainda. Não, e outra coisa, levando em consideração o nível técnico do futebol brasileiro. Exatamente. Vamos lembrar um pouquinho. Valdo com 40 anos, jogou muito aqui. Romário com 40 anos, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. 22 gols. O Ronaldo, fora de forma. Aí, pô, tá dando um exemplo. Acho que é o melhor jogador do Brasil, Daniel Alves. Mas é o Flávio. Não, eu acho que é o Marinho. Ele quer botar pro Porto. O Porto vai fazer uma proposta para ele em euro. Bom, não sei. Você acha que valeria a pena? Para ele vir para uma milha? Tranquilo. Claro. Sim. Vamos pro Palmeiras. Claro. Do jeito que... do jeito que... São Paulo, uma das razões do São Paulo está quebrado financeiramente. Então, essa é a questão. Claro que o Palmeiras tem um monte de pagava 900 pro Bozé. Então, o Palmeiras não está quebrado financeiramente. Essa é a questão. Se tem o dinheiro... Ok. Tem que fazer até a conta, tem que fechar, Flávio. O Flamengo está pagando 1,5 milhão. Fechou a conta, tá ok. O Palmeiras pagava 1 milhão pro Ramírez, que não jogava quase. Quase não jogava. Jogou pouco tempo esse ano. Paga pro Hulk. O Hulk vai jogar todo jogo. E pro jogador, você fala assim, tá abrindo mão de 90%. Gente, vocês têm novo. Quem tá em casa tem noção que ganhar 1 milhão por mês no Brasil? E com a vida resolvida. Você sabe. Quantos anos ele tá na China? Não é que ele tá 10 anos. Os caras vão renovar. Mestre Alberto Heleno Júnior, lembrei, passei aí, quero registrar, já que lembrei, do mestre Cláudio Karsug. Baita beijo para ele, uma pessoa muito querida, tão mestre quanto o nosso querido Alberto Helena. Você faria essa parada 1 milhão pelo Hulk e, aproveitando, quais são os seus percentuais para dar uma final brasileira e uma final argentina na Libertadores, mestre? Eu não daria, porque não tenho nem para comprar um saco de feijão, quanto mais pagar 1 milhão por mês no cara. Mas o Palmeiras precisa fazer as contas. Eu não sei como é que estão as finanças do Palmeiras. Não sei se ainda é aquela... sabe, aquela cornucópia que não para de sair dinheiro. Sabe, é só fazer as contas. Como jogador, interessaria sim muito. Com relação ao percentual de possibilidade, e é a possibilidade que nós estamos falando, eu tenho comigo algo lá no interior que me diz o seguinte: o Santos vai surpreender. Sobretudo se jogar o Marinho e o Soteldo em forma. Os dois estiverem em forma e puderem jogar. Porque esses caras fazem a diferença. Agora, pelo histórico, por tudo que está acontecendo e tal, eu acho que é 55% para a Argentina, 45% para o Brasil. Bacana, legal. Uma informação que talvez você reformule a opinião ou não. O que, de novo, né, nada é oficial, é tudo oficioso. Se o Hulk vier, quem vai pagar o salário dele é o Palmeiras, não é a Crefisa. Lembra aquela história de que não é o patrocinador, não pode mais colocar dinheiro e tal. Seria o Palmeiras. Continua valendo Palmeiras desembolsar 1 milhão? Tranquilo. É melhor do que pagar 500 mil para 2 jogadores. Se a conta fecha, para mim sem problema. É um jogador que não machuca, Flávio. Conta tem que fechar. Fisicamente ele é privilegiado, mesmo com 34 anos. Mais importante anos. que isso é saber a disponibilidade, o que o Hulk realmente pensa. Mas o Palmeiras precisa desse jogador? Claro que precisa. Um jogador de nome, eu acho que... eu digo assim, o Palmeiras, essa é uma posição que o Palmeiras precisa. Por exemplo, o William talvez não renove. Entre renovar o William e contratar o Hulk, o que vocês fariam? E valores são muito diferentes também, né? Sim, é que o William é um jogador, eu considero subestimado, mas ele é importante, ele é de grupo. Fundamental. Só que o William, ele faz parte de um grupo. O Hulk chega para ser titular absoluto. O Hulk chega para ser, exatamente. Para resolver. Então, eu Flávio, a conta é bem simples. Olha, pagava 1 milhão pro Ramírez, vamos dar esse 1 milhão pro Hulk. E o Hulk vai jogar. Ele não machuca. E outra, o futebol brasileiro, 90% é força. E o Hulk é jogador, tem muita força. Quer dizer, vai se dar bem sim. Também, o time é bom, pô.
Eu acho que o Palmeiras contratar o Hulk vai ser uma grande contratação. Esse dinheiro, essa coisa de mídia é verdade, mas o São Paulo se ferrou. Verdade. Mas são Aí jogadores depende de você saber explorar. Mas A mídia ele tem, o mas São Paulo sabe deu um explorar. passo maior que a perna, precisava dar resposta. São Paulo estava atrás, está muito perto de ganhar esse título que ele está buscando há muito tempo, não é? Tá firme no Campeonato Brasileiro, vivo na Copa do Brasil e então precisava trazer o Daniel Alves. Não é o caso do Palmeiras. Se tem a grana, diferente, acho que é diferente. São jogadores distintos. Não, eu te falo assim, se o São Paulo está próximo de ser campeão brasileiro, se o São Paulo for campeão brasileiro, o custo-benefício vale a pena em relação ao Daniel Sim, Alves. isso sim. Sabe por quê? Porque quando você ganha um título, esse título fica marcado para a história do clube pro resto da vida. E ele fez parte do elenco. E ele faz, entendeu? Sim, então eu vou te falar uma coisa que me falaram, tá? Me falaram. Boa. Bom, beleza. Custo-benefício no Campeonato Brasileiro, beleza. Mas depois do campeonato pra frente, eu acho que não. Eu entendi o que você falou. Entendeu? Aí tem Libertadores, tem uma série. Eu acho que vai ficar diferente. O que ajudaria era a Copa do Brasil, né? Que é uma bufunfa boa. Exatamente. Aí, em termos de grana. E talvez... Mas pelo que você disse, então o Daniel, depois do Campeonato Brasileiro... Dificilmente ele fica no São Paulo. Até Ele tá com o pagamento em dia, Miller? Tá. Se eu sou ele também, se eu sou campeão no São Paulo, se ele for campeão no São Paulo mesmo brasileiro, joguei no time que eu Isso aí, que eu sai amava. de boa. Sim, sai. Aqui, Mais um título, maior beijão pra você que vencedor eu vou entre os agora parado. brasileiros. Abraço pro gaiteiro. Vou ser campeão em outro lugar. Ele tem mercado, aí. exatamente. Tem mercado. Mas isso, é claro que você está dando uma informação que você conhece muito, principalmente do São Paulo, de bola em geral. Isso partiria do São Paulo ou do Daniel? Não, do São Paulo. Mesmo. São Paulo não estaria aguentando, né? Por conta disso. Ele ficou muito tempo sem. Não só ele, né? O salário dos jogadores de São Paulo ficaram atrasados muito tempo na pandemia. Entendeu? O Casares assuma com uma dívida muito grande. Exatamente. Né? E outra, o direito de imagem, né, que ficou atrasado. Não a CLT. A CLT estava em dia. Mas a direito de imagem ficou atrasado. Não só do Daniel, de outros jogadores. Que é a maior parte do salário. Até porque eu já te falei, eu repeti aqui. O São Paulo tem 92 jogadores na folha de pagamento do clube. Isso Quanto o São Paulo deve, coisa. Marcelo? Você cobra o São Paulo? A dívida do São Paulo hoje está em torno de 570 milhões. Essa dívida que o São Paulo tem com o elenco de salários atrasados começará a ser paga a partir de março de 2021 em 12 parcelas. Essa é a conta. Ou seja, o time está na liderança do campeonato, merece respeito. Hein, claro. Merece respeito, merece respeito. O Corinthians reage e está já olhando para a Libertadores. Vamos dar uma olhadinha. No Newton Santos, Casares abriu o placar para o Corinthians contra o Botafogo. O primeiro dele com a camisa do Timão. E que belo gol, hein? Cruzamento do Mosquito na medida para o equatoriano subir e testar com estilo. O Corinthians martelou, mas foi só nos acréscimos da segunda etapa, depois de um vacilo de Calu, que Matheus Vital ampliou. O meia deixou o Benevenuto de bunda no chão e mandou rasteirinho, sem chances para Diego Cavalieri. Corinthians 2-0 e fim da zica. Foram 9 anos sem vencer o Fogão no Rio de Janeiro. O terceiro jogo seguido de vitória, sexta partida invicta. Eu acho que isso é importante como números. O Corinthians nunca havia vencido aqui no Newton Santos, então é um tabu que se quebra também. Acho que diante de tudo isso, eu vejo, além de muita evolução, uma satisfação muito grande de todos aqueles que trabalham no Corinthians hoje e que sabem que de mãos dadas a gente vai alcançar os nossos objetivos. O Mancini realmente merece respeito. Ele veio para salvar o time e agora já está olhando com lógica. O Santos empatou com o Ceará, o Corinthians ganhou, ele está perto do Santos. Tem essa coisa de eventualmente alguém ganhar a Copa do Brasil. Se ganhar do Fluminense, passa o Fluminense. Tem Libertadores, exatamente. Chico, esse time chega na Libertadores? Chega fácil. Chega entre os 4 primeiros. Fase de grupo? Eu acho que sim. Porque o time está evoluindo de partida em partida. Você vê que o jogo de hoje, só o Corinthians atuou. O Botafogo foi um coadjuvante. Para você ter uma ideia, a única bola de perigo, na verdade, que o Walter teve foi uma cabeçada errada do Gil, que quase fez um gol contra. Quer dizer, um gol esquisito. E o Walter voou e espalmou a bola por cima. Depois o Ramiro
ainda mandou uma bola na trave, no travessão. O Matheus Vital perdeu 2 gols. E o Jô deu uma cabeçada fulminante de cima para baixo, que o Diego Cavalieri pegou não sei como. Quer dizer, era para ser um resultado muito maior, né, do que foi esse. E o Corinthians, de jogo a jogo, vem crescendo. É aquilo que a gente tem conversado bastante, é que hoje o Corinthians tem um jogador diferenciado, que é o Casares. O Casares realmente está fazendo a diferença nesses últimos jogos. Você vai falar para mim, mas ele era refúgio do Atlético Mineiro, né? Ele, o Otero, o Fábio Santos. Mas no Corinthians, esse trio encaixou. E encaixou de uma forma tal que todo o time cresceu junto. Você vê, por exemplo, esse Mosquito. Esse Mosquito era um jogador que, aqui entre nós, estava não sei onde ele estava na 2ª divisão. Puxaram ele correndo, né, para poder participar da primeira, quer dizer, foi a toque de caixa. E ele hoje é um atacante em profundidade excelente. É o ponta que o São Paulo não tem. Por exemplo, vocês estavam falando aí que o São Paulo não tem ponta. Acho que foi o mestre, né, que falou. E não tem mesmo. Tem laterais que descem para apoiar. Agora, o Corinthians tem, esse menino é um ponta. Aí você coloca o Léo Natel, outro ponta, outro cara que sabe jogar aberto pela direita. Quer dizer, o Corinthians criou, depois que o Mancini chegou, uma série de opções táticas, ofensivas, criou um padrão de jogo em cima desses 3 reforços e que acabaram dando muito certo. Então, a tendência do Corinthians agora é crescer, é evoluir dentro da competição. Como ainda faltam 11 jogos, né? 11 rodadas, eu acredito sim que o Corinthians vai conseguir aí pelo menos uns 30 pontos e chegar fácil entre os 4 primeiros. Bom, o Corinthians pode chegar na pré-Libertadores e eu, como sou um brasileiro preocupado com os adversários, eu levantei alguns times, Vampeta, que eu quero perguntar para você. Tem 3 times que hoje estão na linha reta, direta de pré-Libertadores com o futebol brasileiro. Tem o Curicó do Chile. O Corinthians ganha no Curicó? O quê? Não, a pré-Libertadores, Corinthians e Curicó, o Corinthians ganha. Mas assim, a gente tá vendo assim... Não dá pra levar a sério. Assim, como não dá pra levar a sério? É o seguinte... Tem 3 times, eu tô levantando. Eu tô fazendo uma prestação de serviço, pô. Você, quando tem uma laranja podre, e você fica no meio, você contamina uma batata, não tem esse modo de dizer. Então, como os times paulistas, por exemplo, assim, são eliminados por Defesa de Justiça, por... Tajeres, Binacional, Liverpool do Uruguai, River Plate, e os times paulistas estão todos assim, pode se contaminar também. Você acha que pode perder o Curicó? Porque tá vendo também assim, usa como exemplo, os demais você pode se contaminar também. Tem ainda o cara bobo da Venezuela. Você acha que pode dar problema com o cara bobo? Pode. E o Cajamarta do Peru? Também pode. Esse time também pode entrar na fase de grupo e eliminar também, como tal de binacional, que é binacional. Você tá fazendo muxoxo? Você acha que qualquer um desses times é barbada contra o time brasileiro? Não é questão, mas você está fazendo uma projeção que nem existe. Como não existe? Dá uma olhada. Eu fui olhar qual seria o representante do Chile, do Peru e da Venezuela contra os brasileiros. Um time da... sorteio. Calma. Mas pode cair o cara bobo, pode cair o Cajamarta e pode cair o Curicó. Vamos fazer essa projeção quando isso ocorrer. O senhor é um sacana de primeira. Mas pode cair. Meu Deus do céu, eu tô dando informação. Pode cair o Binacional em fase de grupo, caiu o Lanús. Ele tá querendo insinuar que é melhor pro Corinthians não se classificar para esse ano o quê? O Brasileirão o quê, Celso? É o quê esse ano? G6, G7, G8? Por enquanto é G6. Se ganhar alguém na Copa do Brasil que estiver entre os 6, abre o G7. O Corinthians hoje... E se ganhar alguém a Libertadores, abre G8. De G7, o Corinthians está a 1 ponto do Fluminense. Se for brigar, se abrir uma vaga G7. Do G6, o Corinthians está a 7 pontos. Do G6. Eu acho que o Corinthians não pega. E aí o Chicão falou que dá para ir no G4, são 8 pontos. A chance do projetou 30 em 33. Ok. A chance do Corinthians chegar no G6 é a mesma do Atlético Mineiro ser campeão brasileiro. Coloca, vamos ver a tabela aqui, vai, pra gente não ficar projetando no vazio. O São Paulo tem 56 pontos, Atlético Mineiro 49, os dois com o mesmo número de pontos. O Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Grêmio, em Grêmio, 49, pode, em tese, ir para 52. Grêmio ganha a Copa do Brasil, abre 17, pontos, não é isso? Né?
Aí o Internacional 47, o Grêmio, se ganhar a Copa do Brasil, já abre uma vaga. São Paulo também. Palmeiras também. São Paulo também. Exato. Né? Se bem que o São Paulo, como campeão, não abre do mesmo jeito. Abre do mesmo jeito. Eu não sei como é que funciona, mas boa chance de termos G7. Aí o Fluminense... Não, o G7 com certeza terá. Praticamente. Então, ó, aí o Corinthians briga pra mim nesse G7, ó. Com São 39 para 40. A briga tá aí. Se bem que o Santos pode ser campeão da Libertadores. Pô, o Santos pode ser campeão da Libertadores. Sim. Abriria também. Se bem que o Corinthians tem confronto direto com o Palmeiras, né? Sim, o Palmeiras tem um jogo a menos que o Corinthians, né? Pra briga 8 aí, teria que o Santos ser campeão da Libertadores. É o jogo do Vasco, né? É o jogo do Vasco. É o jogo do Vasco. Ceará 36, vamos subir? Vamos ver lá embaixo? Que podemos ter uma Série B o ano que vem diferente, hein? De elite, né? Atlético Paranaense 34, Atlético Goianiense 34, o Red Bull 31, Fortaleza 31, ó, Sport 29, Bahia 29. Olha como é que tá isso aqui, gente. Do Red Bull pra baixo, sim, a chance de cair é muito grande. Ó, olha a Série B que nós podemos ter. Vasco, Botafogo e Cruzeiro, que o Cruzeiro dificilmente vai subir. Não, o Cruzeiro não sobe. Não sobe. Pois é, olha só. Dos 20 nós teremos eu acho, ó. Dá mais 15% mais ou menos de Goiás, times Pra mim, Goiás, Botafogo e Curitiba vai brigar Sport, Bahia e Vasco. Não, Botafogo e Vasco pra mim cai. Os três últimos pra mim já rodaram aí. Goiás, Botafogo e Aliás, até porque o Botafogo, o futebol que te apresentou. O Vasco tomou de 3-0 do Atlético Goianiense. O Botafogo... De quem? Do Atlético Paranaense. O Grêmio tomou gol do Atlético. Tomou, terminou 2-1. Então, o ofensivo time do São Paulo, que se expõe pra caramba, é a melhor defesa do campeonato. Mas já foi o melhor ataque é a melhor defesa. O ano passado foi a melhor defesa do campeonato. Ano passado foi São Paulo. São Paulo, melhor defesa do campeonato. Não, mas o Diniz é mal na defesa. É desequilibrado. Não tem equilíbrio. Ele não tem mesmo, porque ele é tanto melhor no ataque. Agora eles estão surfando na onda. Caramba! Imagina a hora que o carimbar campeão, então. Mas eu pergunto pra vocês aí, vocês dois não foram convidados pra festa do Neymar lá, não? Eu fui. Mas eu tenho medo de helicóptero. Aí eu não tenho. E outra, eu queria ir de máscara, não pode. Agora, Vitor, teve uma situação, quando eu jogava no Palmeiras em 95, o saudoso Carlos Alberto Silva era o treinador, e nosso time tava mal. E a gente ia pegar o Flamengo no Maracanã. E a gente disse aqui, a gente pensou assim, a gente vai fazer o quê? A gente tem que mudar nosso estilo de jogo. Até porque o time era muito bom. Sim. Então vamos mudar nosso estilo de jogo. Vamos esperar o Flamengo e sair no contra-ataque. Até porque tinha eu e Edilson, atacantes rápidos no time. Edilson, Mancuso, Exatamente. O Corinthians, eu quero dizer o seguinte, o Corinthians, o Mancini fez o quê? Olha, se a gente ficar aqui atrás esperando, a gente vai cair mais ainda. O que ele fez? Ele mudou a postura do time. Vamos atacar o adversário. Vamos jogar pra frente, vamos ser ousados. Vamos agredir o adversário. Foi o que o Corinthians fez. Os jogadores estão jogando. Casares, Otero, Jô constantemente e agora. saindo de trás, viu, Garrafa? Quer dizer, mas então, não tem problema sair de trás, o Mancini, eu vou desenhar pra você, você não tá entendendo. Eu não sou com ele, não entendeu. Eu vou desenhar pra ele. Flavito, o Mancini, lá embaixo, na segunda divisão, ele deu uma alavancada no time, por quê? Porque o futebol dele é de G4. O futebol não existe fórmula especial. Existe sempre uma postura, um posicionamento dos jogadores dentro de campo que tem que mudar para melhor. E foi o que o Corinthians fez através do Mancini. É verdade. Em alguns momentos o Corinthians jogou, né? Por exemplo, o Carille jogava aquela história de uma bola. Não, agora não tá jogando mesmo. O Corinthians não tá jogando por uma bola. Não, não joga mais não. O Corinthians está apresentando tem alternativa. Casares sempre foi bom jogador. Muito mérito. O que o acusam é de... Acusam entre aspas. É que ele é irregular. Se ele achar a vidinha dele no Corinthians e mantiver a regularidade, bom jogador ele é. Mestre, e esse Corinthians? Mestre Alberto Helena Júnior. Pois é, o Corinthians teve um salto de qualidade muito grande, né? O Corinthians passou a jogar bola. Isso que o Miller acabou de falar traduz-se dessa maneira. Jogar futebol, jogar bola. Você defende quando tem que defender e ataca quando tem que atacar. Não pode ser de uma forma... Quando se fala em time que ataca, não é que põe uma calça, sapatilha de balé e vai jogando para frente o tempo inteiro e tchau e benção, que acontecer atrás do inteiro. Não é nada disso. Você tem que ter um equilíbrio. É que eles usam a palavra equilíbrio, os treinadores brasileiros, há muito tempo, para disfarçar a retranca. O futebol
absolutamente defensivo, que joga por uma bola, num contra-ataque. Né? Quando era assim que jogava o Corinthians, ou tentava jogar, que nem isso ele fazia direito. Mas agora, ele passou a jogar futebol, se defende bem e sai para o ataque. A chegada do Fábio Santos foi muito importante. A chegada do Caçares também. O aproveitamento maior do Mosquito. E, pelo amor de Deus, ninguém me chama ele de Gustavo. Isso é de Mosquito, pô. Ele já mesmo aqui na Gazeta Esportiva, ele aceitou, disse que não pode chamar de Mosquito mesmo. Pô, Mosquito só tem um. Gustavo, Diego, Rodrigo, isso aqui é tudo nome de Mauricinho, tá aí cheio. O Mosquito só tem ele. Veio lá das quebradas e tal, e que é Corinthians. Ele é a cara do Corinthians. Né? Então vamos chamar de Mosquito. O aproveitamento dele, bem aproveitado, jogando ali mais à frente, pelo lado direito. Ele foi até o autor do lançamento que o nosso querido Caçares meteu de cabeça pro gol. Enfim, com isso o Corinthians foi tomando jeito. E hoje é um time de futebol. Mas o Botafogo é um zero à esquerda, está lá em último lugar, vai para a segunda divisão. Tudo bem, é isso mesmo, muito fraco, um time muito fraco. Mas, porém, todavia, contudo, no entretanto, Corinthians jogava contra times da mesma qualidade do Botafogo e penava para burro, quando não perdia. Entendeu? Então, houve uma evolução muito grande no time do Corinthians, nas mãos do Mancini, que já tinha feito um bom trabalho no São Paulo, que estava fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense, né? E que é um treinador competente. Não é nenhum gênio da estratégia, mas é um treinador competente. E é isso que o Corinthians estava precisando. E com isso ele vai poder melhorar, vai criar moral e vai para frente. E o Santos não ganhou, o Santos não ganha do Ceará. Não ganha, não tem jeito. E hoje não ganhou de novo, vou ver. Santos e Ceará na Vila Belmiro. Intenso, o Peixão abriu o placar logo aos 10 minutos. O gol foi dele, é claro. Marinho recebeu na entrada da área depois de uma bela arrancada de Soteldo e mandou no cantinho do Fernando Praz. A resposta do Vozão veio ainda na primeira etapa. Jogada envolvente dos visitantes e Bruno Pacheco encontrou Kleber, que subiu bem e exigiu um milagre de defesa do goleiro John. No rebote, Samuel Xavier só teve o trabalho de empurrar para o barbante e deixar tudo igual. O Santos sufocou e teria vencido o jogo se o Arthur Gomes não tivesse desviado com o braço, o que seria um gol olímpico do Marinho. Claro que o VAR revisou, anulou e a partida acabou assim mesmo. Santos 1, Ceará também 1. Pô, o Marinho deve ter ficado muito feliz, né? Vai fazer um gol olímpico, o moleque mete o braço na bola. Então, aí faltou sensibilidade do jogador do Santos, né? Porque só na trajetória da bola, ela fazendo a curva para dentro, ele nem deveria ter entrado na bola, deixasse ela entrar. Ele ia entrar naturalmente. Ali ele quis, foi fominha, né, resumindo. Alguém falou aqui, en passant, acho que foi o Vampeta, que o melhor, ou o Celso, o melhor jogador do Brasil hoje é o Marinho. É você? Foi. Eu quero ampliar isso aí. É o Marinho mesmo? Para você? Para vocês todos? Para você, Gafa? O Marinho está numa grande fase, né? Tem o Daniel Alves que deu uma ajeitada no time de São Paulo. São Paulo, o Diniz montou um esquema onde ele acabou ajustando uma posição para o Diniz. O Daniel está jogando muito à vontade, está comandando esse São Paulo. Mas eu fico com o Marinho. Acho que o Marinho está num momento muito legal pelo elenco diminuto que tem o Santos. E pela capacidade de decisão. Pela entrega que ele... Uma semifinal de Libertadores. Acho que isso se deve ao Marinho. É merecido. Vice-artilheiro do brasileiro. Merecido. 2 gols atrás do Galhardo. Ele está com 15. Então, você acha que ele é melhor que o Daniel no campeonato hoje? Sim. É mais decisivo. No momento é mais decisivo. O Soteldo é driblador. Ele não, ele é finalizador, ele realmente decide todos os jogos, tem sido muito importante para o Santos ao longo do campeonato, melhor jogador do Brasil. O Santos sem ele seria muito complicado. Marcelo, o próprio treinador da seleção falou isso, mas não é leva. incontestável, né?
Agora, coletivamente, eu acho o Daniel Alves mais importante, mas futebol por futebol, o Marinho está sendo mais decisivo. E bem rapidinho, porque a gente já está terminando. falou isso, né? Marcelo vai passar os ganhadores. Ele é o melhor jogador do Brasil, na opinião de vocês, e o Tite também falou isso. Pode ser convocado para a seleção brasileira ou o buraco é mais embaixo? Não, tem que ser convocado. A seleção brasileira tem que levar os melhores jogadores do Brasil, que atuam pelo... Então tem que chamar. Para você, Rafa. Não vejo nenhum preconceito de chamá-lo, mas o Tite já tem Tem bola, eu quero saber se tem bola. Não, mas eu não vejo, É mais ou menos o que aconteceu com o Dudu. Mas eu não vejo, mas assim, o Tite ele tá pensando mais a longo prazo, montar o time lá pra frente e tal, então ele não conta com o Marinho. Acho que não levaria. Como você fala, os argentinos, quando ele ganha de alguém, ele fala sempre que é melhor, né? O Tite fala sempre que é melhor, mas não leva o cara. Miller. Olha, Flavito, ano que vem é o último ano do Tite fazer a renovação na seleção, se é que ele vai fazer, né? Até porque o Thiago Silva está sendo convocado sempre, né? E está jogando bem, independente da idade. Mas eu acho que ele tem que levar o Marinho já, não que passou da hora, é o momento do Marinho. Tá bom. Marcelo, vamos para os prêmios, que a gente tem que se despedir de todo mundo aí. Vamos lá. Os prêmios. Quem leva a bola topper é a nossa telespectadora Zoraide Carpanese, essa bola lindíssima da topper. Já o Adilson Câmara leva o kit topper, camisa e calção da topper dos nossos amigos da loja Gol de Placa de Santo André. Agora, o resultado da enquete. A gente falou no meio do programa, né, que Palmeiras e Grêmio estavam levando vantagem, surpreendentemente, mas os São Paulinos viraram. América Mineiro e São Paulo, com 38%, venceu a enquete de qual será a final da Copa do Brasil. Palmeiras e São Paulo, só com 12%, ficou em último lugar. Tá certo. Um abraço para o nosso Chico Lang, um abraço para o mestre Helena Júnior. Ótimo tê-los aqui com a gente. E hoje, né, um novo momento. Essa transmissão remota foi bem bacana. Um abraço para os dois. Celso, um abraço para você. Outro, Flávio. Eu ia perguntar no lugar de quem vocês iam colocar o Marinho, mas eu não vou perguntar, porque depois não dá tempo da gente concluir a situação. Não, vai ter que sair alguém, né? Verdade. Eu pensei já no tirar o Firmino. Eu tiraria o Neymar. Pensei em tirar o Neymar. O Neymar. Pensei em tirar o Coutinho. Pergunta pro treinador da seleção, foi ele que falou também. Ele falou que é o melhor jogador do Brasil. Essa pergunta Ele é o melhor jogador do Brasil. Pronto. Na Copa não levou Tyson na Mais de Copa. 230 milhões, é só isso. Convoca Lucas É o melhor Paquetá. jogador do Brasil. Isso não quer dizer Nicas. Quer dizer nada. Nada. Bom, vocês tirariam? Tá bom, vai. Um nome. Quem tira? Neymar? Sai. Você tira o Neymar. Tira o Neymar. Tira quem? Eu não tiro porque eu não levaria. Claro. Tô tirando um. Falei que não levaria. Não tiraria o Neymar nunca, mas enfim. Tá. Não, ele precisa entrar no lugar de alguém. Vem em mim. Tiraria o que foi lá pro Lyon. Que ele convoca. Paquetá. É isso aí. Tá bom. Também tirava o Paquetá. Ou Coutinho também, que não vem jogando Coutinho. nada. E você, Flávio, tiraria não? Claro que não. Ele é apenas o melhor jogador do Brasil. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.